já no final assim, do percurso da bike, eu falei, putz, essa distância não é para mim, não está fazendo sentido. O sofrimento faz parte, mas tem que ter prazer também. Se está tendo só sofrimento, se está perdendo a razão de fazer a prova, eu tenho que rever isso. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores, pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Endorfina Podcast. Muito obrigado a todos que têm enviado seus comentários, críticas e sugestões. Muitos convidados legais, como eu já disse no episódio passado com o Ramon Costa. Muito obrigado aí por vocês que fizeram um download, vocês que são novos no Endorfina e estão começando agora aí através da grande repercussão que teve o episódio da semana passada com o Ramon. Muito obrigado, bem-vindos, espero que vocês curtam o meu trabalho e que vocês espalhem a palavra aí do Endorfina entre seus colegas de treino, de esporte, de trabalho, familiares e tudo mais. Muito bem-vindos a vocês. E no meu episódio de hoje, uma conversa bacana com o Fernando Palhares, um executivo, triatleta, uma história muito comum aí a muitos de vocês, né? O triatlon brasileiro principalmente cresceu muito nos últimos anos graças a este perfil de triatleta, graças ao trabalho aí do Galvão atrás do Ironman. E só que a história do Fernando se diferencia aí da história aí da grande maioria de vocês. Ele em algum momento ele se viu desmotivado e achou e ele assume isso, acho que foi um lado bem legal aí da nossa conversa, ele assume que o Ironman não era para ele. As distâncias do Ironman, com todo o envolvimento de treino, sacrifício, principalmente que ele cita aqui das pedaladas, das longas pedaladas, não era uma coisa que estava mais fazendo a cabeça dele, mas o que poderia ser um caminho para que ele continuasse somente focado nas provas de 70.3 ou meio Ironman, na verdade foi um motivador, e aí vocês vão ouvir aqui ele mesmo contando essa história, para que ele experimentasse as distâncias de Ironman em provas extremas, os tais Extreme Triathlons. Então o Fernando arriscou participar de uma prova dessa na França, e um Ironman que ele já era, né, um Ironman que o título que ele já possuía, ele se viu surpreendido por uma prova que ele mal conseguiu terminar. Então isso cativou a atenção dele e ele se reencontrou nas provas de Extreme Triathlon, e depois ele, mais 3 amigos, pedalando um dia em Santa Catarina, tiveram um insight de que seria se a gente conseguisse fazer uma prova de Extreme Triathlon na Serra do Rio do Rastro, e é isso que acabou se tornando o Fodaxman, que vai acontecer agora, daqui a 3 dias, no dia 15, e que está sendo aí a onda da vez para ele e para os sócios dele, uma prova de Extreme Triathlon que está, como ele mesmo vai dizer aqui em primeira mão, no meio da conversa, está em vias de se tornar uma das etapas aí do circuito mundial de Extreme Triathlons, que está sendo organizado e liderado pelo Norseman, que é a prova mais antiga realizada lá na Noruega, uma prova dificílima. Então, uma história legal, ele vai contar aqui pra gente como é que
como é que foi essa trajetória dele, como que ele conseguiu dar esse passo para transformar uma ideia numa realidade, e as opiniões dele a respeito do Extreme Triathlon. Ele vai explicar um pouco como é que é o Extreme Triathlon. Eu mesmo tinha muitas dúvidas, porque, sendo bem sincero, eu tenho pouquíssima fluência nisso e já fiquei, enfim, surpreso e curioso para participar de uma prova dessas. Acho que é um misto de corrida de aventura com triatlon, com Ironman. Eu acho que é uma pegada muito legal e, na minha opinião, pode ser o futuro do nosso esporte. Não que isso vai revolucionar, mas que isso vai trazer uma nova linhagem de atletas, vai dar uma sobrevida para os atletas que eventualmente já estão cansados ou saturados ou já experimentaram tudo quanto é Ironman pelo Brasil e pelo mundo. Então acaba trazendo um novo desafio, uma nova perspectiva para quem já está mais escolado, vamos dizer assim, no mundo do triatlo. Então uma conversa legal com o Fernando Palhares, um cara super esclarecido, vocês vão ver. E espero que vocês curtam essa conversa. Se você vai correr o FODAX-Man agora no dia 15, boa sorte aí para vocês. E bons treinos, boa semana. E até a semana que vem com um episódio que vocês não perdem por esperar, histórico aqui dentro do histórico dentro da vida aqui do Endorfina Podcast, tá bom? Obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu! No episódio de hoje, converso com um executivo que se apaixonou pelo triatlon e foi seduzido pelo M-Dot, como muitos outros. Passado algum tempo, se viu novamente procurando um motivo para treinar por horas a fio. Ele percebeu que as provas bem organizadas, com estrutura de primeiro mundo e referência na modalidade, passaram a não representá-lo mais. Fernando não está sozinho. Ele faz parte de um grupo que vem crescendo nos últimos anos, motivado pelos mesmos objetivos que fizeram os primeiros corajosos a se aventurar no Ironman do Havaí no final dos anos 70. Estas pessoas se arriscam a experimentar provas mais desafiadoras e imprevisíveis. As distâncias do Ironman já não são suficientes. Eles buscam desafios maiores, como baixas temperaturas, subidas intermináveis e percursos difíceis. Provas que oferecem, além das dificuldades extras, um clima de amizade, comunidade e proximidade entre os participantes. A competição existe sim, mas o clima de cooperação prevalece. Estes são alguns requisitos básicos do marketing moderno para que sua marca e/ou serviço se diferencie da concorrência, criando um brand equity que lhe ajudará a atingir o sucesso. Me parece que é exatamente este caminho que Fernando e seus sócios estão trilhando ao terem criado o FODAX-Man em 2017. Uma prova que promete entregar algo além do que os tradicionais players do mercado já entregam. Minha conversa hoje aqui é com o paulista Luiz Fernando Palhares André, que contará sua história, ideias e conceitos por trás dessa prova de Extreme Triathlon, o futuro do triatlon. Bem-vindo, Fernando. Um prazer te receber aqui. Tudo bem, Michel? Obrigado pelo convite. É uma honra estar conversando contigo. Participar do Endorfina aí ao lado de nomes consagrados do esporte e de alguns amigos também, né? O caso do Samir Barel, amigo pessoal meu, já ouviu a entrevista que você fez com ele, foi muito bacana, mesmo o PC também do Correndo Por Aí, então para mim é uma honra estar ao lado desse pessoal. Que bom, cara, é um prazer também recebê-lo aqui e fugindo, além, claro, você é um atleta e tal, mas fugindo um pouco do perfil dos meus convidados, eu venho prometendo, e quem me acompanha aqui já faz um tempo sabe que o objetivo aqui do Endorfina é dar voz para todo tipo de pessoa que tem alguma importância, alguma relevância dentro do nosso ambiente aí do esporte, principalmente dos esportes de endurance. E, claro, receber um organizador, um executivo de multinacional como você, que está se arriscando numa empreitada e tem uma visão, no mínimo curiosa, né? E isso que agora aqui eu vou querer entender e vamos passar aqui para os ouvintes. O que te motivou, o que te levou e quais são os planos aí para o futuro, porque eu acredito, pela minha observação e pelo que eu vivi no começo da minha carreira, né? O Ironman ainda era alguma coisa assim meio intangível e tal. O triatlon era um esporte
bem pequeno, né? Hoje ele ainda é pequeno, mas já é muito maior, muito mais mainstream do que já foi. E claro, o Ironman acabou se consagrando e virando essa febre mundial, essa mega franquia e tal, uma espécie de McDonald's do triatlon. Então, eu acho que você e os outros organizadores dessas provas, eu acho que vocês têm um ponto aí super interessante. É isso que eu quero explorar aqui para mim e para os nossos ouvintes. Mas antes da gente dar início aí a um pouquinho, falar um pouquinho aí da tua existência, da tua história aí de vida, cara, só uma curiosidade. Eu já organizei várias provas e as provas de corrida principalmente, mas eu organizei durante 7 ou 8 anos uma prova de ciclismo de 24 horas em Fortaleza, no Ceará. Não é fácil, né? Embora seja uma modalidade só, uma prova muito grande, era uma prova que acabou se tornando uma prova internacional e tudo mais. E eu participei do primeiro ano dela, mas foi uma loucura, porque eu ficar pedalando 24 horas e ao mesmo tempo tendo que estar orquestrando a prova, foi uma experiência que não foi muito legal, tanto é que eu nunca mais corri ela. E eu já vi aqui que você corre e vai correr, né? Nós estamos gravando esse episódio aqui exatamente 10 dias antes da edição de 2018, da sua prova. Qual que é o segredo para você conseguir ser o homem por trás, ou uma das cabeças por trás da prova, e ao mesmo tempo um atleta que vai participar de uma prova também tão desafiadora? Então, Michel, eu acho que o segredo é ter uma equipe apaixonada por trás, dando justamente esse suporte. Na organização, na idealização, na verdade, do Fordax, nós somos em 4 pessoas, 4 triatletas. Além de mim, tem o Felipe Manente, que é um triatleta profissional. Aliás, acabou de conquistar um resultado maravilhoso lá em Mar del Plata. O Rafael Pina e o Fabrício Abido. E aí depois, obviamente, na data do evento, né, nós temos mais uma equipe de voluntários aí de em torno de 25 pessoas. A ideia de participar também como atleta da prova, ela tem um significado, além, obviamente, da minha realização pessoal, né, de conquistar um resultado na prova. Também tem o fato de que um dos nossos slogans é entregar uma prova de atleta para atleta. Então a gente entende que pelo menos um dos 4 integrantes participando como atleta, a gente vai ter uma visão do que precisa ser melhorado em termos de organização para o ano seguinte. Então, Interessante, faz sentido, então no ano passado, dos 4, 3 participaram como atleta também, né? Eu, o Fabrício e o Rafael Pina. Para esse ano, eu e o Rafael vamos participar, o Fabrício e o Manente ficam na estrutura da organização, mas é fato que, e a gente tem consciência disso, de que conforme a prova vai crescendo para os próximos anos, provavelmente isso não vai ser mais possível, né? Vai chegar um momento que os 4 vão ter que estar dedicados 100% no dia da prova para a organização. Enquanto isso for possível, a gente vai estar curtindo também o dia como atleta e podendo dar esse feedback do que a gente precisa melhorar em termos de estrutura para os demais atletas. Legal. Bom, vamos começar aí falando um pouquinho. Você disse que é de Santo André, se mudou cedinho para São Paulo. E você correto. me disse que praticou aí bastante esporte na infância, teve um incentivo, pelo que eu entendi aqui, da escola. Você, por acaso, estudou no Santo Américo, é isso? Não, eu estudei no Arquidiocesano, Tá. conhecido como Arc. Eu não sei como é que está hoje, eu estou há muitos anos fora de São Paulo, mas na década de 80, que foi quando eu estudei lá, eu estudei por 9 anos no Arc. O Arc era uma potência esportiva, tinha uma estrutura não só de futebol, mas de várias outras modalidades muito forte. Então, realmente foi um privilégio ter tido essa vivência e esse acesso a várias modalidades esportivas. É uma coisa que eu percebo que, infelizmente, está se perdendo, né? Eu já ouvi muitos dos teus entrevistados falando sobre isso, da importância da base, né, do esporte na formação dos atletas. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê que a maioria das escolas acabam até terceirizando a parte da educação física, acabam direcionando para academias, e é uma pena. Graças a Deus, naquela época, eu tive uma estrutura fantástica no Arquidiocesano. Eu me recordo, a gente tem uma diferença ainda razoável de idade, mas eu me recordo mesmo que na minha época, agora você falando, que o Arc era uma escola forte aí nesses campeonatos, ou a gente ouvia falar que o Arquidiocesano realmente tinha um lado um lado voltado para o esporte muito legal. Bom, excelente, né? Com certeza
já chegamos aqui à conclusão pela grande maioria dos meus convidados de que a base é fundamental para tudo nessa vida e, claro, também no esporte para se criar hábitos e tal, e cidadãos mais fisicamente ativos e, claro, cidadãos melhores, mais integrados aí na sua comunidade. E aí, como é que chegou... Você não se especializou em nenhuma modalidade, você foi praticando os esportes de escola, ou você chegou a se especializar, sei lá, foi federado de alguma modalidade e tal? Então, Michel, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de várias modalidades esportivas, mas o futebol era a modalidade sempre presente. Então, todos os anos no ARC, aí de 80 a 89, eu participava da seleção de futebol do colégio, era inclusive o capitão do time. E aí, junto com o futebol, eu acabava associando alguma outra modalidade. Então, teve um ano que foi futebol e handebol, teve outro ano que foi futebol e futsal, futebol e natação, mas enfim, o futebol sempre esteve presente até os meus 15 anos, quando eu tive uma oportunidade de tentar seguir realmente a carreira, e aí eu tive que tomar uma decisão. Minha mãe só colocou uma condição: você pode continuar, pode tentar se tornar um jogador profissional de futebol, mas não pode largar os estudos. E aí, naquela época, por um misto de acomodação, enfim, os estudos eu teria que mudar os horários, porque coincidiam com horários de treinos. Eu acabei abrindo mão do futebol e aí só praticando realmente de uma forma mais amadora. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, durante todo esse período era sempre o futebol e mais alguma outra modalidade. O tênis também esteve bem presente na minha vida. Sempre bem curioso, assim, de participar de várias modalidades, atletismo, enfim, várias outras. E quando é que surge o triatlon? Então, é uma história interessante, até um pouco curiosa. Eu me identifiquei um pouquinho com a tua entrevista com o PC lá do Correndo Por Aí, que ele falou que quando ele foi para o Paraguai, ele precisava ocupar o tempo dele, né? E aí ele retomou a corrida. De certa forma, isso aconteceu também com a chegada do triatlon na minha vida. Isso foi em 2004 para 2005. Naquela época, eu já morava em Santa Catarina e eu estava passando por um processo de separação. E aí, por conta disso, eu voltei para Porto Alegre, onde eu já tinha morado antes. Meus pais ainda moravam lá na época. E voltei, então, a morar provisoriamente em Porto Alegre. E eu precisava ocupar meu tempo, precisava melhorar minha autoestima por conta dessa questão da separação. E muito próximo da casa dos meus pais, tem uma universidade, que é a PUC, que tinha acabado de montar uma estrutura esportiva fantástica, piscina de 50 metros coberta, pista de atletismo. E eu falei, poxa, eu acho que é o momento de retomar o esporte na minha vida de uma forma mais disciplinada. Então eu acabei procurando os instrutores, os professores lá da PUC. A intenção inicial era fazer somente natação e corrida. Eu conhecia muito pouco do triatlon na época. E, por coincidência, o professor de corrida na PUC era o Lucas Preto, que era um atleta profissional. Depois ele veio até se tornar, se não me engano, campeão mundial sub-23. E ele que fez essa provocação. Ele perguntou, poxa, Fernando, você já pensou em fazer triatlon? Eu falei, olha, conheço pouco de esporte, até tenho curiosidade, mas nunca tive acesso. Nunca pensei muito assim, em fazer realmente participar de uma prova. E aí ele me convidou para participar de uma competição que existia em Porto Alegre, no clube internacional, clube de futebol, né, do Internacional. Era uma prova curta, com uma distância um pouco atípica, se não me engano eram 300 metros de natação na piscina, 18 quilômetros pedalando e 6 quilômetros correndo, uma distância bem curta. Mas aí eu fui meio de gaiato, sem conhecer nada. Cheguei lá na área da largada depois da transição, aí o Lucas teve que pedir uma autorização para eu conseguir colocar uma mountain bike emprestada na transição, enfim. Foi assim que eu fiz a minha primeira prova de triatlo. Sem pedalar nada? Você chegou lá? Nada. E nadar você se virava na piscina? Muito pouco. Das três modalidades, a natação sempre foi a que eu tive mais dificuldade. Talvez porque quando eu fui fazer natação na época do ARC, eu tive um pouco de trauma com um professor que me jogou na piscina, me arremessou na piscina, fiquei um pouco traumatizado. E até eu tenho uma história engraçada para contar da natação, e os meus amigos mais próximos sabem, que é o seguinte: no meu primeiro Ironman, em 2007, meu tempo de natação foi absurdamente alto, eu nadei mais ou menos para 1,28. No segundo ano, em 2008, eu nadei para 1,38, porque foi um ano, não sei se o pessoal se recorda, mas erraram no percurso, então tinha em torno de 4.200 de distância, e aí eu saí da água com 1 hora e 38. E aí, na preparação para o Iron de 2009, eu fui fazer uma prova
no litoral gaúcho, numa cidade chamada Pinhal, uma prova que não existe mais, era uma distância de meio Iron, que a gente brincava que era o inferno na terra, porque acho que botava a Fortaleza no bolso, assim, era muito quente, muito vento, a natação acontecia numa lagoa e sem roupa de borracha, então não tinha flutuação nenhuma. E aí eu me recordo, Michel, que no meio do percurso da natação, eu acabei, não estava me sentindo muito bem, acabei me cansando, e aí para não ficar parado, eu comecei a nadar peito. E aí, para minha surpresa, eu comecei a perceber que os atletas que estavam até então ao meu lado, né, no mesmo ritmo que eu nadando crawl, começaram a ficar para trás. Caramba, como isso? Eu nadando peito mais rápido que eu estava nadando crawl. Enfim, aí acabei terminando a prova e tal. E aí, na semana seguinte, eu cheguei para o meu treinador de natação da época e falei, Gustavo Pinto, o nome dele, aconteceu um negócio estranho na prova. Resolvi descansar porque eu não estava me sentindo muito bem. E aí comecei a nadar peito e comecei a nadar mais rápido que eu estava nadando crawl. Ele deu risada na minha cara, obviamente, né? Falei, isso é impossível, ninguém nada peito mais rápido do que crawl. Mas eu insisti tanto com ele nessa situação que ele falou, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aí, vamos fazer uma série de 12 de 100 nadando peito. E aí, Michel, para surpresa minha e mais ainda dele, a série saiu mais rápida do que nadando crawl, né? O que é bizarro. Não que o meu tempo fosse excelente no peito, mas era menos ruim do que nadando crawl. Uau. Enfim, aí acabei convencendo ele a fazer todo o restante da preparação para o Iron de Floripa de 2009 nadando peito. Eu larguei a prova e fiz todo o percurso nadando peito, e na época foi o meu melhor tempo. Eu nadei para 1:21, que ainda assim é um tempo absurdamente alto. Eu acho que eu só conto essa história porque hoje eu já tenho uma natação bem mais decente. Hoje eu saio para 1:01, 1:02 numa distância de Iron, então não é grande coisa, mas é muito melhor do que foi no passado. Então, enfim, é uma história engraçada aí que eu conto, porque em algum momento eu descobri que eu estava nadando mais rápido de peito do que de crawl. Curiosamente você descobriu sem querer, né? Porque você não foi atrás. Assim, o nado de peito sempre foi muito confortável para mim, mas eu não tinha noção que eu estava nadando menos lento, vamos colocar dessa forma, do que de crawl, né? E, enfim, mas foi engraçado. Aí depois acabei fazendo algumas outras adaptações, voltei para o crawl, melhorei muito e hoje já tenho pelo menos já posso dizer que é uma natação decente. É uma das nossas melhores triatletas no começo do triatlo no Brasil, né? Há exatos 35 para 36 anos. Foi a inglesa Dawn Webb, casada com o pai do triatlon, que eu chamei de pai do triatlon brasileiro, né? Que foi José Inácio Werneck, que trouxe o triatlon para o Brasil, conjuntamente com a Dawn Webb. Depois de uma visita no Lulu, eu recebi eles e ela era uma nadadora de peito, porque ela nadava tão mal e não sabia de fato nadar, não é nem que ela sabia nadar, ela não sabia nadar, então ela nadava peito, que para ela era mais seguro, né? Porque a cabeça vai praticamente quase que o tempo inteiro fora da água. Em termos de navegação, é muito mais fácil. Em termos de navegação, muito mais fácil. E para quem nada em águas abertas, dá para entender que assim é um nado menos afobado do que o crawl, porque você está de fato sempre numa posição que você está na defensiva, vamos dizer assim, você não está vulnerável. Sim. E ela ganhou vários triatlons aqui no Brasil, participou de Ironman do Havaí e tudo mais, nadando peito, que era o que ela sabia nadar. Ou seja, eu não estava sozinho, então. Exatamente. Bom, e aí você participou dessa prova, foi uma experiência muito bacana, você já vidrou ou você não ficou muito assim, foi um negócio meio esquisito? Como é que então, você engrenou no triatlon? Voltando então para a prova lá de 2005, lá em Porto Alegre, eu sempre fui muito competitivo, né? Eu sou daqueles caras que não gosto de perder nem para o ímpar. E aí quando eu me inscrevi para essa prova, por incentivo do Lucas, eu comecei a tentar pegar algumas referências de tempo, né? Falei, bom, eu corro relativamente bem, eu acho que eu estou pedalando razoável, e fiz uma projeção de tempo do que eu achava que dava para terminar a prova, e óbvio que eu errei absurdamente, né? Então, uma coisa é você fazer as 3 modalidades de forma separada e depois ter que juntar tudo, não é o somatório dos tempos, obviamente, mas naquela época eu não tinha esse conhecimento. Então, assim, por um lado foi muito dolorido terminar a prova, foi sofrido, mas eu falei, poxa, eu gostei, eu quero experimentar mais. E aí, isso foi em 2005, e aí logo depois, Michel, eu acabei voltando para Santa Catarina, surgiu uma oportunidade profissional, acabei me mudando de volta para cá, ficando um pouquinho mais próximo da minha filha, inclusive. E aí, conversando com o Lucas, ele falou, olha, Fernando, dá para a gente fazer o treinamento à distância, eu te passo as planilhas, mas não é o ideal. Eu vou te indicar uma pessoa que foi o treinador do Lucas, inclusive, que está atuando em Florianópolis, que ele vai poder te ajudar presencialmente, que era o Roberto Lemos,
Na época ele ainda era triatleta profissional, durante muitos anos ele foi o único brasileiro campeão de categoria em Kona. Isso. E o foco dele era o Ironman, né? Até, assim, então, assim, se eu conhecia pouco do triatlo, eu conhecia menos ainda do Ironman. Só que Florianópolis, já naquela época, respirava o Ironman, né? Então, por indicação do Lucas, eu procurei o Roberto. Na época ele já tinha uma assessoria esportiva que não era tão grande como é hoje, mas enfim, e 90% dos atletas que estavam com ele naquela época estavam treinando para o Ironman. Então foi meio que uma tendência natural, e aí naquele ano de 2006 eu já acompanhei a prova, né, assistindo, acompanhando já meus colegas de assessoria, participando da prova, e aí acho que é meio que uma unanimidade, né, todo mundo que acompanha a prova pensa, né, poxa, eu quero fazer isso um dia. Então, sentei com o Roberto, a gente fez um planejamento, comecei a participar de algumas provas da Federação Catarinense de Triatlon, que já naquela época era muito forte, ainda hoje é muito presente, tem um circuito muito forte aqui no estado, mas provas curtas, né? Sprint, olímpico. Colocamos aí na preparação algumas provas de meio Iron, Pirassununga, enfim. E aí fui fazendo essa preparação já para 2007, para largar no meu primeiro Iron. Então, em 2007 eu estreiei na distância completa. E você assistiu a prova, então, em 2006? Uhum. Você já tinha, enfim, um mínimo aí de experiência, e o Roberto com certeza te ajudou bastante com toda essa participação em provas gradualmente cada vez maiores. E o que você se recorda, assim, o que você buscava quando você resolveu se desafiar e participar de um Ironman? O que te atraiu? É o desafio da distância? Você queria ser um Ironman? Ou foi só por, assim, é uma maneira legal de eu entrar em forma também, de eu me mostrar para minha filha? O que mais te atraiu, assim? O que foi um ponto-chave que te levou para participar do Ironman? Então, Michel, eu acho que é um conjunto de fatores, mas eu acho que o principal realmente é a questão da realização pessoal. Principalmente no meu primeiro Iron, eu não tinha pretensões de fazer determinado tempo ou determinada classificação, então realmente o grande objetivo era completar a prova e isso, consequentemente, me traria uma realização profissional, uma realização pessoal muito grande. É óbvio que acaba vindo uma série de outros benefícios, né, a reboque, né? Então a questão da qualidade de vida, do condicionamento físico, enfim, tudo isso para mim é importante. Mas como eu comentei anteriormente, eu sou um cara competitivo, né? Então eu falei, bom, eu quero primeiro saber se eu tenho condições de completar uma prova dessa. Aí depois, para as próximas edições, vamos ver se realmente eu gostar da experiência, vamos ver o que a gente consegue aí em termos aí pensando um pouquinho mais de performance, né? Entendi. Mas para a primeira edição realmente foi essa questão da realização pessoal. E a prova foi legal? Como é que transcorreu e qual foi a sensação, a tua avaliação do teu desempenho, da tua participação, não vamos falar em desempenho. Não, foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa. Os meus pais vieram de Porto Alegre para acompanhar a prova, então tinha a torcida da família, tinha a torcida dos amigos, né? O fato de morar em Florianópolis e viver nesse meio do triatlon aqui, a gente acaba fazendo muitas amizades, então Florianópolis, mais especificamente Jurerê, na semana da prova se torna uma festa, né? Então isso foi muito bacana, curti muito. É óbvio que no final da prova a gente acaba sofrendo bastante, faz parte, não tem como ser diferente. Por mais conservador que eu tenha largado, porque o objetivo realmente era completar a prova, acaba gerando depois no final um certo sofrimento, mas até isso a gente acaba gostando, né? Então foi uma experiência realmente muito legal, muito bacana. E a partir daí você já falou, cara, eu vou participar de outro. Foi. Naquela foi época, automático? Foi meio que automático, sim. A gente não tinha aquela necessidade de se inscrever logo de imediato, como aconteceu até alguns anos atrás, né, Michel? Que em 5 minutos acabavam as inscrições. Eu me recordo que para o meu primeiro Iron, se eu não me engano, eu me inscrevi em março, para a prova em maio. Então, assim, era super tranquilo. Uhum. Mas, assim, terminei a prova de 2007 já com planejamento e com a intenção realmente de fazer 2008. Foi meio que uma tendência natural. Como eu falei, praticamente toda a equipe do Roberto, o foco era o Iron, então isso aconteceu naturalmente. Então, aí as inscrições foram abertas, fiz minha inscrição, continuei meu planejamento e a intenção realmente era fazer o Iron novamente em 2008. Com algumas provas nesse ano, né, de preparação. Sim. 2008 me recordo que foi minha primeira prova internacional, eu fiz Pucon, que é o meio Iron. A gente foi com um grupo grande aqui de Florianópolis, foi muito legal.
Mas sim, coloquei algumas provas como preparação. Eu acho que eu fiz, se não me engano, novamente Pirassununga, lá na base aérea, fiz Pucon, fiz a prova aqui de Caiobá, que é próximo aqui de Florianópolis. Então, teve toda uma preparação aí com provas de meia distância. E aí o teu segundo já foi outra história, você já estava muito mais, vamos dizer assim, competitivo, né? Do ponto de vista da sua preparação e da maneira como você encarou a prova. Ah, sim, apesar do total fracasso na natação por causa da distância e nada de ter saído da água com Porque foi 1 essa hora que e você fez 1,38, Foi. Mas eu já tinha mais pretensões, né? A gente começa. Bom, eu já terminei o ano passado, já concluí a prova, sei que dá para fazer, então vamos tentar ser mais competitivos, né? Então, eu já fui com mais ambição, sim, para a segunda edição. Bom, aí já fazendo um salto, você passou os próximos anos aí participando de Ironman, você acabou participando de algumas provas fora do país, né? Conta um pouco aqui pra gente. Até 2015, que foi, não sei se foi o teu último, mas você vai me contar aqui, o Ironman da Alemanha, o Ironman de Roth, que também, né? Por acaso, se tem alguém aí que não sabe, talvez a prova mais importante da Europa e a segunda prova, ou a prova que divide em nível de importância com o Ironman do Havaí em termos de Ironman, né? Conta Sim. como é que foi essa trajetória, você foi participando de quais provas aí no exterior e o que aconteceu na Alemanha? Tá, então até chegar 2015, eu acabei participando em torno de mais de 40 provas de half distance, né, meio Iron, a prova na Alemanha foi o meu 6º Ironman. Então eu fiz aqui em Florianópolis eu fiz 2007, 8 e 9, e depois eu dei fiquei um hiato aí sem fazer prova de full distance, fiz 2013 novamente, 2014 eu fiz o Ironman de Cairns na Austrália, e em 2015 fiz Roth, que hoje é Challenge, não é mais Iron, antigamente era da marca Ironman, hoje é do Challenge, né? E aí, nesse meio tempo, eu participei de 2 provas do Campeonato Mundial de 70.3, 2014 em Mont-Tremblant, no Canadá, e 2015 em Zell-Am-Schie, na Áustria. Durante essa trajetória, eu percebi que a distância que realmente me agradava, que realmente eu curtia, que eu gostava, era o 70.3. Então eu participei, talvez não vá me lembrar de todas agora, mas eu participei de provas no Uruguai, na Argentina, no Chile, no México, Canadá, na Austrália foi o Full Distance, na Áustria, na Dinamarca, Espanha, enfim, foram acho que 12 ou 13 países competindo entre 70.3 e Full Distance. Ô Fernando, e você usava as viagens que você por acaso tinha já programadas para aproveitar e competir, ou você usava o triatlo como pretexto para viajar? Exatamente essa é a segunda opção. Eu marcava o meu calendário em função das provas, e aí a partir das provas eu montava depois minha programação de férias. E eu tenho uma grande vantagem, um grande privilégio, que a minha esposa também é triatleta. Então conciliar as viagens era muito fácil, porque muitas vezes a gente competiu junto, inclusive. Sem dúvida. Então isso é um privilégio. E aí em Roth você participou em 2015, que é uma super prova, imagino que você tenha curtido. Fantástica, foi por sorte, ainda foi o ano que o Frodeno bateu o recorde mundial, né, da distância, com 7,35, então foi muito legal. Já me contavam sobre a atmosfera da prova, né, que não só a cidade, mas a região inteira para assistir, e aí depois tem um percurso na bike lá, que é o Solar Hill, que parece Tour de France, que tem uma multidão assim na subida, é realmente uma experiência fantástica, quem tiver oportunidade vale muito a pena. Só que aí durante todo esse período, de 2007 a 2015, Michel, eu comecei a perceber que o full distance, né, a distância do Ironman não era uma coisa que me dava prazer. Principalmente nos treinos, e principalmente nos treinos longos de bike. Eu falei, putz, você tem que fazer 180, e aí a gente acabava indo para a BR-101, aqui próximo a Florianópolis, e não era uma coisa que não estava mais me dando prazer, né? E eu acabei insistindo com essa situação durante um bom tempo, não queria admitir para mim mesmo que, poxa, como é que naquele momento que estava toda uma febre do Ironman, todo mundo querendo fazer Ironman, meus amigos inclusive, foi difícil eu ter que admitir para mim mesmo e para os outros que não era a minha distância favorita. Então foi um processo aí de autoconhecimento. E aí, em 2015, quando eu fui para Roth, eu acabei tendo 2 acidentes de bike, com um intervalo aí de 15 dias entre um e o outro, na véspera da viagem.
E aí nessas quedas eu acabei quebrando 3 costelas. Então eu fui para a Roth sabendo que muito provavelmente eu não ia completar a prova, porque eu sentia muita dor, principalmente na corrida. Então eu conseguia nadar, conseguia pedalar, mas na corrida doía absurdamente as costelas quebradas. Mas já no final assim, do percurso da bike, eu falei, putz, essa distância não é para mim, não está fazendo sentido. O sofrimento faz parte, mas tem que ter prazer também. Se está tendo só sofrimento, se está perdendo a razão de fazer a prova, eu tenho que rever isso. E aí, quando eu estava indo em Roth, depois da prova, eu comentei com a minha esposa, falei, olha, eu vou dar um tempo, não quero mais fazer provas de full distance, vou focar no 70.3, que é o que me dá mais prazer, que é o que eu realmente gosto. E aí tomei essa decisão. Mas aí, bem nessa época, Michel, eu tomei conhecimento através de um vídeo, o vídeo oficial da prova do Swissman, que é uma prova de Extreme Triathlon da Suíça. Isso foi em 2015. E eu me apaixonei pelo menos pelo que o vídeo entregava, né? Eu não sabia se era realmente realidade ou não, mas era um cenário maravilhoso, parecia cenário de cinema. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero fazer essa prova um dia. E comecei, então, a pesquisar. Eu sempre fui um cara que, assim, quando eu gosto de alguma coisa, eu realmente vou atrás, pesquiso, dou uma estudada. E aí, então, comecei a pesquisar mais sobre as provas de Extreme Triathlon e aí, mais especificamente sobre o Swissman. É engraçado porque, assim, normalmente as pessoas que migram para as provas de triatlon extremo, o grande foco é o Norseman, né, que é na Noruega, que foi o primeiro que surgiu há 15 anos atrás. Mas o Norseman nunca me atraiu tanto, talvez porque a água lá é absolutamente gelada, a gente está falando aí de 11, 12 graus em média, e é um percurso que, principalmente na bike, não tem tantas montanhas. E o que me atraía muito no percurso do Swissman é justamente as montanhas, uma coisa que sempre me agradou muito e, de certa forma, também sempre teve presente um pouco na minha infância, porque quando eu morava em São Paulo, nós tínhamos uma casa de campo em Serra Negra, e aí eu passava todos os meus finais de semana lá, então eu me lembro, assim, eu tenho boas memórias, boas recordações de correr na montanha, pedalar na montanha, então eu acho que talvez inconscientemente isso acabou ficando guardado. E aí quando eu vi o vídeo do Swissman, eu falei, caramba, eu quero fazer essa prova um dia. E comecei então a amadurecer essa ideia, e no Swissman, como é que funciona o processo de inscrição? Obviamente que existe um número maior de atletas interessados do que a quantidade de vagas, são 250 vagas. Essas 250, metade são direcionadas para moradores da Suíça, então acaba sobrando para a gente 125 vagas distribuídas aí para o restante do mundo, né? E aí quando você se inscreve, se por acaso você não foi selecionado na loteria, né, no sorteio, para o ano seguinte, caso você se inscreva novamente, a tua chance é dobrada. Então eles carregam o teu nome da loteria do ano anterior. Legal. E assim sucessivamente. Então eu me inscrevi em Que vai te aumentando as chances para você não ficar um cara que está lá há 10 anos e não consegue. Isso, eles querem que o maior número de pessoas participe da prova. Então, em 2015 eu me inscrevi, não fui selecionado, e aí continuei tentando, mas aí nessa época eu tomei conhecimento de uma outra prova chamada Alpsman, que também é uma prova de Extreme Triathlon, que acontece nos Alpes franceses. E por coincidência, e até foi por isso que eu acabei tomando conhecimento dessa prova, desde 2013, eu e a minha esposa, a gente passa um período na França, sempre na mesma cidade, é um vilarejo na borda do Lago de Annecy, muito próximo da fronteira com a Suíça. E a gente sempre vai, então desde 2013 a gente passa um período ali treinando, curtindo um pouquinho de férias e tal. E o Alpsman, por coincidência, era ali do exatamente na mesma região. A natação da prova era no Lago de Annecy, que é onde eu treinava natação. Então eu conhecia já parte do percurso. Como era uma prova bem mais nova do que o Swissman e tinha uma procura menor, eu me inscrevi para 2016, não tive dificuldade para fazer a inscrição, né, fui aprovado. E então 2016 foi minha primeira experiência no Extreme Triathlon. Não era uma prova tão famosa como o Swissman, mas nem por isso era menos difícil. Tinha mais de 4.300 metros de altimetria no ciclismo, mais de 1.500 na corrida, então realmente era uma prova bastante dura. E aí então foi minha primeira experiência, e se eu não sofri no meu primeiro Iron, acho que eu sofri tudo no meu primeiro Extreme Triathlon. Foi uma prova absurdamente dura, mas não só pela característica da prova, né, principalmente a questão do ganho de altimetria,
mas principalmente por um erro básico, primário meu, de ter feito uma estratégia errada para a prova, que me custou muito caro. Então, eu posso contar um pouquinho da prova, Michel? Claro, fica à vontade. Então vamos lá. Você treinou especificamente ou você seguiu com os teus treinos de Ironman? Não, nessa época eu já fiz uma mudança nos meus treinos. Mas ficaram mais legais? Os 180 não estavam tão chatos? Muito mais divertidos. Eu falo isso para os meus amigos, meus colegas de treino, e eles não acreditam. Assim, você quer me ver feliz, você me coloca para pedalar 180 na montanha, ficar 8 horas pedalando, eu saio de lá realizado. Agora, Não me bota para pedalar 180 no plano, na BR-101, porque vai ser um sofrimento para mim. Então, sim, a preparação para o Alpesman já foi bem específica. O que muda, né? Também com a ajuda do Roberto? Não. Nessa época eu já não estava mais com o Roberto, eu estava treinando com a Ana Lídia. E aí foi minha primeira prova de full distance sob a orientação da Ana. Basicamente, o que muda em relação à preparação de um Ironman tradicional, digamos assim, natação não tem diferença. A única diferença na natação do Extreme Triathlon é que normalmente a gente larga no escuro, então é bom ter estar bem familiarizado com águas abertas e ter um pouquinho de experiência de nadar no escuro, porque a navegação realmente fica bem mais comprometida. Mas a grande mudança nos treinos é justamente você se preparar para a altimetria, né? A grande maioria dessas provas de Extreme Triathlon, a gente está falando de mais de 4.000 metros de altimetria acumulada na bike e sempre mais de 1.000, 1.200 na corrida. Então, realmente, o grupo muscular é diferente, a cabeça é diferente, o ritmo da prova é diferente. Então, você tem que se preparar não só fisicamente, mas psicologicamente também, porque eu sempre comento que uma prova dessa, ela não te dá chance para erro. O erro pode custar muito caro, porque se você dá uma quebradinha numa prova plana, você vai dando uma girada na bike e você termina, chega na T2 e pronto. Agora, se você quebra na montanha, é a pior situação do mundo. Você dá vontade de abandonar a bicicleta, sentar no chão e chorar, porque aí você não tem como ficar girando, né? Não dá para enrolar, né? Não dá para enrolar, exatamente. Então, assim, não te dá chance para erro, e foi exatamente esse o erro que eu cometi no Alpesman. Eu fiz toda uma estratégia de prova com a Ana, e eu nadei muito bem lá na prova, eu saí entre os 20 primeiros, eu acho que eram 300 atletas largando, e aí, lá no percurso do Alpesman, você já começa nos primeiros 29 quilômetros subindo uma montanha, que é o qual sem nós chega até 1.700 metros de altitude. Então você passa praticamente as 2 primeiras horas do percurso só subida, só uma montanha. E como eu saí relativamente bem da água, eu comecei no ritmo que eu tinha programado. Na época eu estava pedalando com medidor de potência, então eu tinha minha referência. E muita gente começou a me passar logo no início da bike. E aquilo começou a me incomodar, e eu comecei até a cogitar, né? Olha que ingenuidade, eu comecei a cogitar que o meu medidor de potência não estava certo e tal. Enfim, comecei a forçar um pouco mais o ritmo. E falei, bom, talvez isso vai dar um problema, mas quando surgiu o problema eu tento resolver, né? E aí, só para resumir, quando eu cheguei no topo da primeira montanha, com 2 horas e pouco de prova, 2 horas e pouco não, 2 horas e pouco de ciclismo, né? Fora o tempo já da natação. A minha potência nesse trecho já estava mais alta do que eu normalmente fazia numa prova de meio Iron. Então, ou seja, era a tragédia anunciada, né? Eu sabia que não ia dar certo. E aí, a partir do quilômetro 140, mais ou menos, eu comecei a sofrer absurdamente. Eu só não parei a bike, Michel, sendo bem sincero contigo, porque eu sabia que eu estava sozinho, a minha esposa ia chegar no local da prova naquele dia, ela estava voando do Brasil para a França naquele dia, então eu estava completamente sozinho. E eu sabia que se eu parasse a bike lá, eu não ia ter ninguém para me socorrer ou para me transportar até a T2. Então, assim, foi por pura teimosia que eu cheguei até a T2, mas, assim, eu já cheguei super acabado, pedindo médico, querendo soro, e já com a consciência de que eu ia abandonar a prova, nem tentei sair para correr. Então, foi muito frustrante, porque foram meses de preparação. Fiquei até revoltado comigo mesmo, porque foi um erro básico, mas eu sempre costumo dizer que se os erros te servem como uma forma de aprendizado, então, pelo menos valeu para alguma coisa, né? Então, desde então, Michel, todas as provas que eu faço, eu pego uma caneta, escrevo no meu braço, bem grande, Alpesman,
porque aí durante a prova eu leio o que está escrito no meu braço, porque eu nunca mais... Não é a tatuagem, eu entendi que era uma tatuagem. Não. Eu faço a caneta porque assim, eu prometi para mim mesmo, eu nunca mais quero sofrer o que eu sofri naquela prova. Então, cara, interessante isso daí, legal, bem bolado, cara. E funciona, porque, olha, de novo, é que eu comentei anteriormente, uma prova de triatlo extremo, ela não te dá chance para erro, não dá, não pode errar. Por mais conservador que você seja, nunca você vai estar lento o suficiente ou vai estar conservador o suficiente a ponto de chegar inteiro na T2 para sair para correr. Você sempre vai chegar cansado, então realmente tem que ter muita paciência e com calma. E se tem uma coisa muito legal, isso foi uma das coisas que me atraiu no Extreme Triathlon, é que você não faz a prova, apesar de eu ter cometido esse erro no Alpes, você não faz a prova por causa dos outros, né? Então você não tem que se preocupar com os outros atletas, é você contra o percurso e ponto final. Então, isso, quando você tem consciência disso, acaba ficando um pouco mais fácil de você administrar a tua prova. Psicologicamente, você me interessa esse aspecto para a gente chegar aí onde eu quero tentar chegar e arrancar de você até o final desse nosso bate-papo. Mas psicologicamente, você já estava numa zona de conforto, terminando, né? Acho que você terminou todos os Ironman que você participou. Já não era mais não que o Ironman não era um desafio, mas assim, já não era mais um tabu, já não era mais um bicho de 7 cabeças. Você já estava preocupado em melhorar teu desempenho e tudo mais. Aí você que se julga, vou fazer aqui entre aspas, ninguém tá vendo, mas estou fazendo aqui entre aspas, um Ironman. Né, você se julga capaz, enfim, né, tudo que o Ironman traz para o indivíduo. Aí você chega numa prova dessa e você se vê derrubado pela prova. Como é que psicologicamente você se sentiu e como é que você reagiu depois dessa participação, vamos dizer aí, um pouco traumática no Alpesman? Tá. Bom, antes, só fazer um parênteses, até então eu tinha completado 6 provas de Ironman, mas 2 eu não completei. Em 2013, em Florianópolis, eu não completei porque eu tive um machucado, enfim, na região da virilha ali, de tanto pedalar, acabou abrindo um pouco a pele, e eu bem teimoso na época, continuei pedalando assim, o machucado acabou abrindo mais ainda, enfim, eu acabei não conseguindo completar a prova por conta desse machucado, e em 2015 em Roth por causa das costelas quebradas. Mas aí, respondendo a tua pergunta, Michel, apesar de ter ficado bem revoltado comigo mesmo, pelo fato de ter errado a estratégia, eu sabia, né, eu tinha traçado uma estratégia com a minha treinadora, e desde o início eu não segui isso na prova, né, então isso me revoltou muito, mas por outro lado eu falei, caramba, eu me achei. Toda aquela frustração que eu tive em 2015 de falar que nunca mais queria fazer uma prova de full distance, eu falei, poxa, eu achei o que realmente me dá prazer, né? Apesar de todo o sofrimento que eu passei no Alpes, eu falei, não tem sensação melhor do que pedalar nas montanhas, a paisagem é maravilhosa, a sensação de você estar se desafiando só contra o percurso e não contra os outros atletas é muito legal, isso é uma coisa que me agradava demais. E a grande lição que as provas de Extreme Triathlon trazem, pelo menos trouxeram para mim, Michel, é a humildade. O atleta que vai querendo, assim, como é que eu vou te dizer, subestimando um percurso de uma prova de Extreme Triathlon, a montanha bota ele no lugar devido e assim, faz com que ele seja bem humilde. Então isso é uma coisa muito legal e que eu faço questão de não esquecer nunca das provas que eu participo, porque acho que essa é a grande lição que eu aprendi com o Extreme Triathlon, é a humildade. O percurso nunca pode ser menosprezado. O atleta é sempre menor do que o percurso. Sempre. E fica ficou provavelmente aquele gostinho também, cara, eu preciso voltar aqui e terminar isso aqui direito. Sem dúvida. Você voltou pro Alpesman? Então, ainda não. Como eu te falei, de 2016 para cá, eu continuo indo para lá, continuo pedalando no percurso, mas não participando da prova. Porque logo depois que eu participei, eu continuei me inscrevendo, tentando, né, inscrição para o Swissman, e consegui, né? Então, esse ano, em 2018, eu finalmente participei do Swissman. Mas antes disso, eu tive uma experiência fabulosa, que a gente vai começar a falar agora, né, que é a questão do Fodaxman, que a primeira edição foi em 2017 e foi fantástico participar não só na criação da prova, mas também ter participado como um atleta.
E da onde que veio, então, da onde que surgiu essa fagulha inicial para falar, cara, vamos trazer uma prova dessa para o brasileiro, né? Uma Então, prova Michel, no assim, Brasil. confesso que a gente não tinha grandes pretensões no início, tá? Nem eu, o Pina, o Fabrício, o Malente, a gente não tinha essa pretensão e não imaginava onde a gente podia chegar, porque nenhum dos quatro tinha experiência com organização de evento, muito menos de uma prova dessa, né? Então, como é que surgiu a ideia do Fodax? A gente tem uma região aqui no sul do estado de Santa Catarina, que é privilegiada, que é a Serra do Edu Rastro. É um lugar maravilhoso. Olha, eu posso falar porque eu já pedalei em muitas montanhas, nos Alpes franceses, Suíça. Eu nunca pedalei numa montanha tão dura como a Serra do Rio do Rastro. É um lugar maravilhoso e a primeira vez que eu pedalei lá foi em 2013. E aí em 2016, janeiro de 2016, nós fomos fazer um treino, nós quatro, eu, Pina, Fabrício e o Imanente. O Rafael Pina tem uma casa em Urubici, que é relativamente próximo, e aí a gente contratou um cara para nos levar de caminhonete até a base da Serra do Rastro, e aí a gente voltaria pedalando. Então seriam aí mais ou menos 100 quilômetros pedalando, serra acima, né? A Serra do Rio do Rastro especificamente são 17 quilômetros, sendo que os últimos 7 é que realmente separa os homens das crianças, que é lá o bicho pega. E aí, então, fazendo esse treino, a gente começou meio que em tom de brincadeira, comentar como seria maravilhoso fazer uma prova naquele percurso. E aí terminamos o nosso treino, chegamos na casa do Rafael em Urubici, passamos o final de semana lá. E aí a gente, assim, essa brincadeira, a gente começou, não saía da cabeça, a gente começou a imaginar qual seria o percurso. E a grande dificuldade para uma prova dessa é você achar um local de natação, né? Que seja viável e que você tenha depois as distâncias, se não exatas, pelo menos muito próximas de um full distance. E aí a gente acabou entrando no Google Maps, procuramos alguma, sei lá, uma represa, uma lagoa, qualquer coisa que desse para a gente nadar. E para nossa surpresa, Michel, e eu sempre brinco que isso foi um sinal, a gente achou uma lagoa chamada Lagoa do Faxinal, próximo à cidade de Criciúma, e o trajeto de bike saindo dessa lagoa, indo até o centro de Urubici, passando pela Serra do Rio do Rastro, dava exatamente 180 quilômetros sem fazer um único retorno. Eu falei, poxa, Caramba. Isso é um sinal. Agora, peraí, deixa eu só voltar um pouquinho antes de você continuar. Vocês chegaram a se reunir formalmente e falaram, cara, vamos lá fazer? Ou a coisa foi meio que surgindo durante um treino, foi meio orgânica? Ou vocês falaram, não, vamos fazer uma sociedade, vamos tentar, né? Fazer um Extreme Triathlon no Brasil. Não, a gente não tinha nem essa ideia, Michel. A gente foi para a Serra do Rastro em 2016, em janeiro de 2016, para fazer um treino. Durante o treino, pedalando um do lado do outro, a gente comentou. Tá. Vocês quatro não, né? O Manente não estava. No treino estava, sim. Tá. Os quatro estavam no treino. E aí a gente comentou como seria bacana ter uma prova naquele cenário maravilhoso. Claro, legal. Uma conversa de pedal. Conversa de pedal, e aí a gente chegou na casa do Rafael Pina no final do pedal, e aí a gente continuou insistindo nessa conversa de pedal, né? Mas, de novo, ninguém tinha pretensão, nenhum dos quatro tinha experiência em organizar a prova. Mas aí, por pura curiosidade, a gente resolveu entrar no Google Maps e ver se tinha um local de natação. Quando a gente identificou esse local, essa lagoa, eu falei, opa, dá para fazer uma natação aqui nesse local e pedalar 180 e chegar em Urubici. E aí a gente começou a amadurecer essa ideia, isso foi no início de 2016, mas assim, ainda não era com a intenção de fazer uma prova, tá? Tanto que a primeira edição do Fodaxman, que aconteceu em janeiro de 2017, ela não tem assim a estrutura de uma prova, ela foi um evento para amigos, vamos chamar dessa forma. Um treinão. Um treinão, uma coisa exatamente, assim, tá. Exatamente isso. Então a primeira edição foi um treinão, a gente chamou alguns outros, entre aspas, malucos, que toparam a ideia, e aí a gente, então, obviamente, definiu o percurso, definimos algumas regrinhas básicas, mas foi só para convidados, só para realmente amigos, porque, assim, se desse alguma coisa errada, não teria maiores consequências, né? Claro, Então, e todo mundo entra assumindo o próprio risco, enfim, sabe que não é uma competição que é onde acontece justamente a transferência de risco e expectativa, né? Exatamente, a ideia foi justamente essa. Feito esse
treinão em janeiro de 2017, deu tudo certo, foi uma experiência maravilhosa. Os amigos que participaram adoraram, e aí começaram a perguntar se a gente faria de novo no ano seguinte. Algumas outras pessoas que não participaram do treinão, mas ficaram sabendo, vieram nos questionar. E aí foi meio que natural, Michel, a gente começar a pensar, opa, eu acho que vale a pena a gente estruturar isso como uma prova. Em paralelo a isso, acho que é muito importante a gente contextualizar o momento que a gente estava, pelo menos nós 4, em relação às provas do circuito tradicional. Né? A gente está falando aí de 2016, praticamente o ano de 2016 inteiro. Era um momento em que o Ironman tinha sofrido um boom, né? As inscrições acabavam em 5 minutos, eram mais de 2.000 atletas participando da prova, e aí você começa a ter alguns pontos negativos dessa história toda, né? Então você tem aquelas inúmeras discussões sobre vácuo, porque num percurso que cabem, sei lá, eu vou chutar 1.000 atletas, a organização bota 2.000, então é óbvio que vai acabar tendo vácuo. Se não bastasse esse problema, você tem muitos atletas também mal intencionados, que estão muito mais preocupados com o tempo que eles vão fazer no pedal, com a classificação para a Kona. Então você começa a ter algumas distorções e começa a deixar em segundo plano o que deveria ser o real objetivo de participar de uma prova dessa, né? Os valores do esporte e tudo mais. Então você começa a ter a possibilidade de comprar uma camiseta de finisher. Então, assim, tem umas coisas meio absurdas, né? Que infelizmente acontecem. E a gente estava muito... Eu falo a gente porque isso era uma mentalidade não só minha, mas também dos outros 3, meio de saco cheio disso, né? Eu falei, poxa, eu não quero mais participar de uma prova em que eu tenho que ficar discutindo sobre a questão de vácuo, em que a questão da aparência acaba parecendo que é o mais importante, né? Eu me lembro que eu ouvi uma entrevista tua recentemente com a Miriam Xavier, né? E ela falou exatamente sobre isso, que ela está assustada, né, nesse momento que meio que virou uma moda participar do Ironman. Então, não que a questão da estética, da aparência não seja importante. Eu mesmo já tive o meu momento de colocar o meu nome no uniforme, fazer um uniforme personalizado, capacete pintado. Eu acho isso bacana. O problema, e é isso que eu questiono, é quando isso acaba sendo o principal objetivo. Exato, concordo. E aí começam as distorções. Então aí o cara começa a publicar nas redes sociais que terminou um meio Ironman, e aí descobre que o cara não largou na natação e saiu correndo direto para T1, e aí você começa a ver o cara que trocou de número com um colega para ter um tempo melhor na maratona, assim, umas aberrações, né? Infelizmente, acho que esse é o termo, são aberrações. E aí a gente resolveu falar, poxa, tem um espaço, tem um nicho para a gente explorar para aqueles atletas que querem voltar um pouquinho, né, à origem do esporte, aos valores, à questão do companheirismo, da camaradagem, da superação pessoal, em que o tempo de conclusão acaba sendo secundário, né? Então, nesse contexto que surgiu a ideia, então, de transformar o FODAXMAN. O nome já existia desde a época do, entre aspas, treinão, mas foi desse contexto que surgiu, então, a ideia de transformar o treinão numa prova. Então, aí da primeira edição, que foi janeiro de 2017, para a segunda edição, que foi dezembro de 2017, aí sim, nós começamos a nos reunir regularmente para estruturar como uma prova. Foi a primeira vez que a gente abriu as inscrições para atletas. A gente não queria dar um passo maior que a perna, então a gente abriu só para 30 atletas. Tomamos o cuidado de fazer um processo de seleção para identificar atletas que tivessem não só a experiência necessária, mas também um perfil adequado da prova, porque eu sempre comento, Michel, que um Extreme Triathlon não é para qualquer um. Tem gente que não vai se identificar, não é uma prova que depois que vai te gerar mídia no Instagram, que vai te gerar milhões de curtidas, não vai gerar textão. Então, assim, para quem está procurando isso, quem quer a comodidade de uma expo, de uma área VIP, não adianta, não é a praia fazer um Extreme Triathlon. Então, a gente teve essa preocupação de selecionar atletas que estavam realmente alinhados com esses propósitos. E aí, então, para dezembro de 2017, a gente abriu as inscrições, tivemos os 30 inscritos. Foi muito bacana porque a gente teve atletas de vários estados, a gente começou a perceber que existia uma demanda para essas provas.
o Fodaxman começou a se tornar conhecido, e então, para 2017, a gente realmente estruturou como uma prova. E de onde que veio o know-how para organizar, enfim, né, pegar licença, alvará, seguro, quer dizer, tudo que uma prova tem, que eu imagino que a prova de vocês tenha, né, e você vai dizer Sim, aqui agora, por questão de responsabilidade, né, sem tirar os luxos, vamos dizer, é a perfumaria. Mas assim, da onde é que veio? Ou vocês ainda estão nesse processo de aprendizagem? Ou vocês contrataram um terceiro, um consultor? Não, a gente não contratou ninguém. O processo de aprendizagem continua, a gente continua aprendendo, mas foi muito na cara e coragem, Michel. Foi realmente pegando informação com um ou com o outro. A gente teve um apoio muito grande da FETRISC, que é a Federação Catarinense, ela chancela a nossa prova desde o início. Então a gente teve muito apoio técnico da federação. Mas foi muito assim, na tentativa e erro, e principalmente, Michel, muito se colocando na condição do atleta, né? O que nós, enquanto atletas, gostaríamos de ter na prova. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente leva muito forte na organização do Fodaxman, e eu acho que é por isso que acabou dando tão certo. A gente se coloca no lugar do atleta. A gente não tem pretensões financeiras com a prova, a gente não quer ganhar dinheiro com a prova, a gente quer realmente entregar uma experiência diferenciada, quer ainda que seja aí enfim, uma pequena contribuição. A gente quer realmente resgatar um pouco do espírito do triatlon, e foi na tentativa e erro, foi botando a cara a tapa, e foi realmente dessa forma. Os atletas sempre foram muito compreensivos em relação a isso. Então, quando que isso é uma outra coisa legal, porque o cara também já não chega, né, coitado aqui, vamos falar aqui do Galvão, que é meu amigo e é o grande propulsor do triatlon brasileiro hoje. A expectativa que as pessoas geram para participar de uma prova dele é gigantesca. Então o cara acaba, enfim, sendo vítima do próprio sucesso, o que também faz parte do sucesso, vem junto com o sucesso. Mas no caso de uma prova como a de vocês, ou como vem o próprio Alexandre Ribeiro, que também já passou por aqui, organizando o próprio UB515, essa edição que ele organizou agora faz pouco tempo, o Hana Carri, você tem uma expectativa mais baixa. Não por isso você vai deixar passar questões como segurança, ou enfim, mas acaba sendo uma maneira um pouco mais humana, de se trabalhar, né? As pessoas têm um pouco mais de compreensão. É uma relação muito mais próxima, né? Exato. E aí, só fazendo um parênteses, comentou sobre o Galvão faz um trabalho fantástico. Fantástico. O triatlon hoje no Brasil é o que é por conta dele, por conta do Ironman. Eu tive a oportunidade, como eu te comentei anteriormente, de correr algumas provas no exterior, e eu sei o nível de organização que o Galvão tem. Só que são perfis muito diferentes, né? São propostas diferentes, né? E isso é uma coisa muito bacana que a gente tem realmente, Michel, de certa forma, construir a prova junto com os atletas. Então, uma preocupação muito grande que nós tivemos logo depois da segunda edição foi gerar um formulário e disparar para todos os atletas pedindo sugestões, comentários, críticas, porque a gente queria realmente melhorar para a terceira edição. É óbvio que não dá para atender tudo, né? A gente tem que ter uma certa diretriz, a gente tem que ter alguns limites, mas algumas sugestões, por exemplo, foram super bem-vindas e acatadas. Só para dar um exemplo, o Ronaldo, que é um atleta que participou da segunda edição e vai participar agora da terceira, que é um atleta de Curitiba, sugeriu que a gente tivesse um número vitalício. Eu falei, poxa, vamos falar com o nosso fornecedor de números, vamos ver se é possível. A gente viu que era viável, e aí então agora para a terceira edição, os atletas que já largaram no ano passado vão largar com o mesmo número. E isso vai valer a partir de agora, indefinidamente. Claro. Enfim, o atleta, quando largar um número, ele vai ter sempre o mesmo o restante da vida. Tem algumas ferramentas de marketing que são super interessantes e que eu acho que tem um efeito bacana exatamente para estar envolvendo o seu cliente, né? Essa é uma delas, eu acho isso muito, muito bacana, cara. Bom, e você disse que o objetivo de vocês não é ganhar dinheiro, ou pelo menos talvez não seja ganhar dinheiro por enquanto, mas a prova já se paga ou vocês estão investindo? Como é que vocês acabam viabilizando ela financeiramente? A prova já se paga, isso é uma coisa muito legal de comentar, tá, Michel? A gente procura cobrar um valor justo, a gente tem o seguinte raciocínio: não adianta eu cobrar um valor muito baixo e também entregar uma experiência muito simples para o atleta, né? Até porque uma prova dessa complexidade, que é uma prova ponto a ponto,
ela é bem complicada de organizar e é óbvio que isso acaba envolvendo custos. Mas a gente consegue cobrir todos esses custos com os valores das inscrições e como o nosso objetivo não é ganhar dinheiro, tudo que a gente consegue arrecadar, a gente reverte para o atleta. Então, isso acaba refletindo no material do kit, na estrutura da segurança. Você comentou agora há pouco, né, sobre a questão da segurança. Isso é uma coisa que a gente não abre mão, para nós é super importante. Então, só para você ter uma ideia, a gente, para a terceira edição, a gente vai estar com 2 UTIs móveis, cada uma delas com 2 médicos, e mais uma equipe de 4 médicos acompanhando 50 atletas, enfim, fora fisioterapeutas, quiropatas, a gente tem uma equipe de voluntários fantástica, super qualificada, e segurança para nós é fundamental. Só que a gente tem que investir nisso, né? Então, tudo que a gente consegue arrecadar com as inscrições, a gente reverte para o atleta. Para essa terceira edição, que a gente vai largar agora no dia 15, pela primeira vez, nós abrimos a possibilidade de trabalhar com patrocínios. Então, em 2017, nós tivemos apoiadores, mas para 2018 a gente já se sentiu mais seguro e com um pouco mais de experiência para criar um plano de patrocínios e poder entregar valor para os nossos parceiros. Então, para essa terceira edição, a gente conta com 3 patrocinadores, até vou te pedir licença para mencionar, porque acho que é sempre importante valorizar quem apoia o esporte. Exato, né? Pode nós falar. Estamos com a R Sportswear, que é o nosso patrocinador da etapa de natação da prova e também fornecedora do uniforme oficial da prova. A Trek é a patrocinadora do percurso de ciclismo e o Trilo é o patrocinador da etapa de corrida. E aí, procurando criar algumas experiências para os atletas, do que a gente criou para esse ano, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso, a gente vai ver se a experiência dá certo para a gente poder replicar para os anos seguintes. A gente acabou criando alguns mini desafios. Então, no caso da natação, o primeiro atleta, tanto homem quanto mulher, que saírem da água e com a premissa que tenham terminado depois a prova, eles vão ser premiados com um wetsuit da AR. Então, o primeiro masculino e o primeiro feminino vão receber esse prêmio, nosso patrocinador. No caso do ciclismo, a gente criou o desafio Fodaxman Trek da Serra do Rastro. Então, o atleta que também tiver a premissa de ter completado a prova e for o atleta mais rápido a ter completado os 17 quilômetros da Serra do Rio do Rastro, ele vai também receber prêmios da Trek, tanto o primeiro masculino quanto o primeiro feminino. E a mesma coisa a gente fez também para a etapa de corrida, que aí no caso foi o desafio Fodaxman Trilo, o Morro da Igreja, que são os últimos 16 quilômetros do percurso da corrida, que tem um ganho de ascensão de 1.100 metros, é um paredão, é muito duro. E aí o primeiro atleta masculino e feminino, né, que forem mais rápidos nesse trecho, também vão receber prêmios do nosso patrocinador, no caso o Trilo. Aliás, legal. A prova termina nessa igrejinha, é isso? O cara termina na subida. Então, isso é um detalhe engraçado. Apesar de chamar Morro da Igreja, não existe uma igreja lá, tá? Isso foi engraçado porque, assim, em 2017, a gente teve como campeão da prova o Felipe Dairel, que muita gente conhece, é um grande triatleta. Já vai estar aqui em breve, ele Ótimo, já confirmou a presença. Muito legal. E antes da prova, a gente... no ano passado a gente fez isso, esse ano a gente fez novamente, a gente criou um grupo no WhatsApp para convívio dos atletas, para troca de informações, tirar dúvida entre atletas de organização, enfim, pelo fato de serem 50 atletas, a gente tem essa facilidade de comunicação. E no ano passado, em um determinado momento, o Dairel falou que ia chegar de qualquer jeito até a igreja. Aí eu falei, Dairel, se você chegar na igreja, você, cara, vai ter que voltar porque você errou o teu caminho. Porque apesar de chamar Morro da Igreja, não tem igreja lá em cima, mas é um lugar fantástico, aliás, vale a pena comentar um pouquinho sobre isso, Michel. A chegada da prova, a gente mudou da primeira para a segunda edição, tá? Na primeira edição a gente não chegava no topo do Morro da Igreja, e é muito legal lá porque fica dentro de um parque nacional e no topo do morro é uma área da aeronáutica, existe o Sindacta. Então, você perguntou, né, anteriormente como é que funcionava a questão de autorizações. Felizmente, a gente tem uma relação excelente com os administradores do Parque Nacional e também com o pessoal da aeronáutica, e eles, então, nos permitem, eles nos dão essa concessão
de poder concluir a prova no topo do Morro da Igreja, que não tem igreja lá em cima, que é o lugar habitável mais alto do sul do Brasil. A gente está lá a 1.818 metros de altitude, tem uma vista fantástica. Então, felizmente, graças ao apoio tanto do ICMBio, que é o administrador do parque, quanto da Aeronáutica, a gente tem a permissão de concluir a prova no topo do Morro da Igreja. E aí um outro detalhe muito importante, que é uma característica do FODAXMAN, que assim, das provas que eu conheço de Extreme Triathlon, somente o Norseman tem essa característica, além da gente, é que nós temos 2 percursos de corrida. A partir do quilômetro 26, que é onde começa a subida do Morro da Igreja, existe um posto de controle e um tempo de corte. Então, os atletas que chegam no FODAXMAN com 13 horas de prova no quilômetro 26, até 13 horas eles têm a opção de escolher. Ou eles sobem até o topo do Morro da Igreja para concluir a prova, os 42 quilômetros, no percurso principal, ou eles optam por um percurso alternativo, que é relativamente mais plano, e aí o tempo de corte também final da prova é maior. De onde que surgiu essa ideia, Fernando? Então, a ideia surgiu pelo seguinte: como a gente tem uma restrição de horário para terminar no Morro da Igreja, o ano passado foram 16 horas de prova, e esse ano a gente teve que reduzir para 15 horas e meia, a gente tinha a preocupação, Michel, de achar uma alternativa para que os atletas pudessem completar a distância, mesmo que eventualmente perdessem o tempo de corte no quilômetro 26. Então, seria muito frustrante você chegar no quilômetro 26 com 13 horas e 10, por exemplo, de prova, e por causa de 10 minutos você não ter a chance de concluir a distância da prova. Então, por conta disso, a partir do quilômetro 26, se o atleta chegou depois do tempo de corte, ele vai seguir por um percurso alternativo para concluir os mesmos 42 quilômetros. E aí, nesse percurso alternativo, o tempo de corte é mais alto, são 18 horas. Então, a gente dá a oportunidade para que a grande maioria dos atletas concluam a prova. Se não no percurso principal, pelo menos no percurso alternativo. Porra, muito legal. Você sabe que isso daí era muito utilizado, deve ser ainda hoje, embora as corridas de aventura já não estejam mais longe do ápice, mas isso era muito utilizado em corrida de aventura. Eu acho uma solução fabulosa, cara. Em vez de você mandar o cara voltar, você fala, olha, corta um caminho aqui, mas você termina e você termina na chegada, né? Não termina antes, não para fora do contexto. Completa, isso como experiência, né? claro, como experiência de participação para quem tá lá e não tá definitivamente competindo, cara, é fabuloso, porque você arruma uma solução, não um problema pro cara, e o cara é teu cliente. Exatamente, essa é a nossa preocupação. Fazer com que todos tenham, na medida do possível, condições de completar a prova. Obviamente que a gente toma o cuidado, né, Michel, de que o primeiro atleta a terminar o percurso alternativo, ele obrigatoriamente vai ser colocado na classificação geral depois do último atleta. Sim, exatamente. Corrida de aventura era exata. Do tempo, Exato, né? exatamente. Porque, obviamente, o percurso alternativo ele exige menos, Isso, né? sei lá, o cara já tá numa categoria, café com leite, com todo respeito, mas o cara termina. Eu acho que isso que é o bacana. E corrida de aventura tinha muito isso, cara. E é aquilo que você falou, é questão de você também, como organizador, se comprometer a organizar a prova num determinado período de tempo que você respeita, enfim, o SINDAC tá aí, quem é que tá regendo. Caso, exatamente, no nosso caso não é nenhuma opção própria nossa, então, é uma exigência desses órgãos e a gente tem que seguir, enfim, e tem que agradecer porque realmente a gente teve a permissão de poder usar aquele lugar fantástico para concluir a prova. Claro. Agora, eu fiz algumas anotações aqui enquanto você falava. Deixa eu voltar um pouco aqui no tema. Você participou do Ironman e muitos dos nossos ouvintes aqui já participaram ou vão participar aí agora em 2019, enfim. Cara, é uma sensação que dá realmente um frio na barriga, é uma aventura participar do primeiro Ironman. As redes sociais e todo o conhecimento e toda a fluência da informação, a fluidez da informação hoje em dia, torna isso um pouco menos não atrativo, mas assim, a surpresa é menor. Né? Claro que você precisa ir lá e cruzar a linha de chegada e passar pelos 140,6 milhas do percurso para você ter a sua experiência. Sim. Mas
Já já tá saindo um episódio aqui, antes do final do ano, se eu não me engano, com o Rafael Magalhães, que foi recordista do Ironman do Havaí, recordista sul-americano, se eu não me engano, em 84. E, uma conversa muito bacana. E ele conta, vocês vão ouvir aí já já, estou finalizando o episódio, e ele conta como é que era o contexto, né, de você ir para o Ironman do Havaí numa época, em 1980 e pouco. E sem saber praticamente nada, né? Você ouvia o que os brasileiros já tinham feito lá, era uma outra revista que chegava com meses de atraso. Você chegava lá, você não tinha nem noção do calor. Hoje todo mundo sabe que, se for para Kona, sabe que vai chegar lá e vai abrir a porta do avião e vai derreter. O Extreme Triathlon, ele, pela tua experiência, eu acho que ele causou mais ou menos esse mesmo impacto, além de ter um diferencial, que é a história do visual, que é a história do... Enfim, é um pouco diferente de fato, ou muito diferente, um triatlon de praia, um triatlon praiano e um triatlon de serra, um triatlon montanhoso, um triatlon com todas as dificuldades de relevo e percurso que um Extreme Triathlon oferece. Uhum. Mas, cara, o triatlon no começo, quando o Rafael ia, e outros convidados que eu tive aqui e vou receber, era uma prova de aventura, vamos dizer assim, era um desafio. O Extreme Triathlon um dia tende a ser, pela lógica das coisas, e talvez com muito mais velocidade do que o Ironman, porque o Extreme Triathlon surge numa época que as redes sociais e a internet já estão aí em pleno vapor. Você acha que isso não vai acontecer, eu estou completamente enganado, ou isso tem a chance de acontecer, ou vai acontecer um dia, e aí, enfim, aí é outra história? Bom, eu acho que tem dois pontos aí que vale a pena a gente Porque analisar. a popularização traz isso, né, cara? O Galvão, eu concordo. O Galvão, para mim, é um cara que revolucionou o triatlon brasileiro. Mas ele trouxe o Ironman para o Brasil. E com muita propriedade ele organiza, e pelo que eu já ouvi falar, é uma das melhores provas do mundo, avaliadas pelo dono da franquia. E tem algumas pessoas que crucificam ele. Mas, cara, ele está fazendo muito bem feito um trabalho. Como ele mesmo se defendeu aqui e argumentou na nossa conversa, o triatlon não vai muito bem no Brasil, tomara que agora esteja caminhando aí com essa nova administração, mas ele de fato não tem culpa nenhuma. Agora ele foi e se especializou num nicho dentro do triatlon. Sim. E claro, com esse crescimento todo e toda essa evolução e essa massificação, o Ironman acabou se tornando uma coisa comum, né? Será que com a popularização de um Fodaxman ou de um Swissman ou de essas outras provas que estão cada vez mais populares, como eu falei aqui na introdução, isso não vai acabar sendo um caminho natural? Ou vocês não vão cair nas mesmas armadilhas? Vocês já refletiram? E você, principalmente, pela tua experiência pessoal, eu não sei qual que é a experiência dos seus outros sócios, mas assim, bom, como é que a gente faz para um dia a gente não virar uma carne de vaca e uma marca tatuada na perna das pessoas? Tá. A tua pergunta é muito pertinente, sabe, Michel? E a gente já fez essa autorreflexão. Eu acho que para falar disso, a gente tem que falar muito da questão das redes sociais, né? Instagram, enfim, todas essas mídias. Porque se por um lado isso traz um fator positivo muito grande, né? Principalmente, você deu o exemplo lá de em 84 chegar em Kona e não saber o que encontrar. Hoje em dia a gente tem um acesso muito fácil às informações, né? Não só através das redes sociais, mas, enfim, de várias outras ferramentas. Então, só para te dar um exemplo, quando eu fui fazer o Swissman, eu já tinha esmiuçado o percurso milhões de vezes na internet, então eu já sabia o que esperar. Então esse é o lado bom, é o lado legal. O lado ruim, o lado nocivo, é aquilo que a gente estava conversando, né? Quando as pessoas se preocupam mais com a exposição do que com realmente o propósito da prova, né? Eu sempre brinco, eu moro a 200 metros da chegada do Ironman Florianópolis. A semana do Iron, isso daqui parece um desfile, né? Então, eu brinco que é o quesito alegoria. A maioria dos atletas tem nota 10 no quesito alegoria, estão perfeitos, mas... eu fico me perguntando quantos desses atletas estão preocupados só com isso, né? Em depois chegar na segunda-feira e postar sua fotinho lá nas suas mídias sociais, fazer um textão, e aí vale a pena até uma reflexão, né? Assim, se você for analisar que natação, ciclismo e corrida, dessas três modalidades,
aonde tem um impacto financeiro maior em termos de investimento no ciclismo, então o cara tem que justificar como é que ele gasta 50, 60, 70 mil reais numa bicicleta, num capacete, numa roda, e aí ele faz um pedal absurdo na prova que ele nunca fez na vida dele, não faz nos treinos, e aí é óbvio que ele sabe que ele vai sofrer na corrida e vai ter que inventar uma historinha de lesão, enfim, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque aonde que eu acho que o Extreme Triathlon pode evitar de cair nessa armadilha? Primeiro que eu acho que vai acontecer uma seleção natural, tá? Eu acho que sim, vai acontecer uma procura maior por essas provas, mas pelo fato de que ele não gera tanta visibilidade, não tem personal best em termos de tempo, talvez o atleta que vai para uma prova de Extreme Triathlon com essa preocupação e com essa percepção, ele talvez vai fazer uma vez só e nunca mais vai querer saber do Extreme Triathlon. Então, essa é uma expectativa minha, tá? Eu acho que vai existir uma seleção natural desse movimento. Tende a ter uma procura maior e depois ela vai reduzir um pouco. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto é que, até vale a pena a gente falar bastante sobre isso, do ano passado para esse ano foi criado um circuito mundial, que é o X3 World Tour, que foi encabeçado pelas 3 primeiras provas de Extreme Triathlon, que foi o Norseman, Seltman e Swissman. Então eles criaram um circuito que as provas continuam sendo independentes, mas passam a fazer parte desse circuito mundial. Então se juntaram a essas 3 provas, mais 7 provas, são no total 10. Inclusive quero até aproveitar para mandar um abraço para o Samir, do Chile, que é o organizador do Patagon Man, que vai acontecer agora no dia 9, primeira edição, que é uma das provas que faz parte do circuito. E eles têm essa preocupação também, tá, Michel? Então, assim, o que eles estão fazendo para tentar evitar essa situação? Uma das ações é limitar o número de inscritos. Nenhuma das provas do X3 World Tour pode ter mais do que 250 inscritos. Então, isso é uma forma que você já tem de limitar, entendeu? Então, de novo, eu acho que vai existir uma certa procura maior a partir de agora, mas depois tende a reduzir e vai ficar realmente só com quem se identifica com esse tipo de prova, porque não é uma prova para iniciantes, você não pode começar no full distance com uma prova de Extreme Triathlon, você tem que ter muita experiência, você tem que ter uma estrutura diferente, então... uma coisa que vale a pena também mencionar, num Extreme Triathlon, você precisa ter um staff próprio que vai te acompanhar durante toda a prova de carro. Então isso eu ia perguntar, você é obrigado a ter o seu próprio staff? 99% das provas exige isso, o Fodaxman não é diferente, o Fodaxman a gente pede que é obrigatório pelo menos um, mas o ideal é que seja pelo menos 2 staffs acompanhando cada atleta durante todo o percurso. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a gente corre sim esse risco, mas eu acho que existe essa preocupação, tanto que um dos propósitos da criação do circuito é justamente manter vivo a essência do esporte, né? Os valores de camaradagem. Para você ter uma ideia, na edição do ano passado do Fodaxman... Você já está participando desse X3 World Tour aí? Então, legal você ter perguntado sobre isso. Eu vou te dar uma notícia, não só para você, mas também para os teus ouvintes, em primeira mão. O X3 World Tour, hoje é composto por 10 provas. Para o ano que vem, 3 novas provas vão ser adicionadas ao circuito mundial, como eles chamam de Prospect Race, né? Então seria meio que um evento teste. Isso. Dessas 3, 2 foram anunciadas nos últimos 10 dias. Uma vai ser na Ilha de Man, próximo ali da Inglaterra. Nossa, e a legal. outra em Montenegro, próximo ali da Sérvia, da Croácia. Uau. E a terceira vaga está sendo disputada por 3 provas. Uma delas, felizmente, é o Fodaxman, então essa é a notícia de primeira mão que eu gostaria de dar. Que bacana, cara. Fodaxman está na reta final, a gente fez uma reunião com o CEO do X3 World Tour na semana passada, e a gente está muito bem alinhado. A gente sabe quem são os outros 2 concorrentes, eu só não vou comentar porque não foi divulgado ainda, mas a gente tem, no nosso entendimento, aqui no Fodaxman, a gente tem 3 pontos a nosso favor. O primeiro é o fato de que a nossa prova já está indo para a terceira edição, então já é uma prova consolidada. O segundo ponto é o fato de que a maioria das provas de Extreme Triathlon, elas acontecem num clima frio, ainda que seja no verão europeu, mas invariavelmente a temperatura baixa. No Fodaxman, no ano passado, a gente teve uma variação climática de 5 graus a 35, então a questão do calor é um diferencial a nosso favor.
E o terceiro diferencial é a data. Diferentemente da grande maioria das provas que está no hemisfério norte, né, a única exceção é o Patagon aqui no Chile, e acontecem no verão, né, enfim, de junho a agosto, o Fodaxman acontece em dezembro, então é uma data legal porque ela não coincide com as demais. Claro, Que legal. Existe um critério técnico para a prova ser considerada um extreme triathlon? Por exemplo, sei lá, fizer uma prova tipo o Ironman de Florianópolis, só que em vez de correr lá na praia e tal, Jurerê e tudo mais, você, sei lá, arruma lá um lugar e vai correr numa serra ou num parque, lá numa trilha, por exemplo. Aí poderia ser considerado extreme. Quais são os critérios para uma prova ser considerada extreme? Já existe isso, um consenso? Não existe uma regra rígida, Michel, mas obviamente que existem algumas diretrizes, né? Quais são elas? Primeiro, precisa ter uma condição climática muito adversa, seja ela porque é muito frio, muito calor ou uma variação climática muito grande. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, obrigatoriamente precisa ter muita altimetria acumulada. Tá? Então, montanha é uma coisa que você vai sempre encontrar nos percursos. Alguns percursos com mais montanha, outros com menos, mas aí a gente está falando com provas acima de 3.500, 4.000 metros de altimetria na bike, algumas chegando a 5.000, e na corrida não é diferente, também bastante altimetria. Então, essas características em termos de percurso. Uma outra característica que é importante é a questão, como a gente falou agora há pouco, do staff próprio, né? Então, a organização da prova, ela interfere o mínimo possível no apoio do atleta durante a prova. São provas extremamente organizadas, né? Então, às vezes as pessoas fazem um pouquinho de confusão, acham que porque não vai ter intervenção da organização no trajeto, então ela é menos organizada. Muito pelo contrário, são provas extremamente bem organizadas, só que não existe posto de hidratação, não existe esse tipo de suporte, e aí você precisa ter pelo menos um staff próprio que vai te acompanhar de carro durante todo o percurso. Isso também é uma característica das provas de Extreme Triathlon. Mas as outras também são assim, nesse mesmo padrão de ter que ter um staff? Sim. Tá. 99% delas... Bom, as que fazem parte do Extreme World Tour, todas elas precisam, tá? Algumas outras que existem como Extreme Triathlon, uma ou outra não tem, mas são realmente exceções e aí também não podem participar do circuito mundial. Entendi. Que legal, cara. Boa sorte aí para vocês. Tomara que vocês consigam. Eu não sei, né, contra quem que a gente está concorrendo, mas o fato de ser no Brasil, eu acho que o Brasil, né, está cada vez mais ganhando relevância no cenário mundial também graças ao nosso desenvolvimento do triatlon. E ser em dezembro, eu acho que enfim, tem tudo para dar certo. Agora, outra curiosidade, aí já pensando aqui também como um organizador / interessado em participar dessa prova. Por que se copiou a distância do Ironman? Talvez porque ainda é o começo e vocês querem surfar um pouco nessa onda. Porque, assim, na minha opinião, as provas essa última prova que o Alexandre fez, o Hannah Carri, ou mesmo o Célio Balieiro fez uma prova agora, né, o long distance mudou a distância, eu acabei até dando uma opinião para ele que eu achava que deveria assim. A distância do Hannah Carri, se eu não me engano, são 250, 200 pedalando e 50 correndo. Isso. Para mim são distâncias quer dizer, outras distâncias para mim fazem total sentido, já que o Ironman já supre as nossas necessidades básicas do 140.6 e do 70.3. Sim. Por que vocês optaram em começar com essa distância e existe já também, qual a tua opinião? Existe um consenso que tem que ser uma distância copiada ou inspirada, né? Vamos falar do Ironman. Por que não outras distâncias? E aí eu já emendo uma outra pergunta. Eu quero começar a fazer triatlon. Eu posso fazer os X-terras lá, tal, que são triatlons que não são considerados extreme, mas é praticamente a mesma coisa numa distância mais curta. Agora, poderia ter um 70.3 ou uma distância similar intermediária, poderia ter distâncias como o próprio Hannah Carri, poderia ter distâncias como o 1.000, 100 e 10, que eu acho que é uma distância magnífica também. Sim, tudo em formato de extreme triathlon, não? Até para facilitar o acesso. Eu quero começar... Eu não quero fazer um Ironman. Eu não tenho interesse, sei lá, por algum motivo. Mas, de repente, eu me interesso em fazer um Extreme Triathlon. Pô, eu não vou começar fazendo um Fodaxman nessa distância com essa dificuldade.
Bom, vamos lá. Por como surgiu essa questão da distância, eu realmente não tenho essa informação exata para te passar, Michel. Eu tenho uma hipótese, que é o seguinte: por que surgiu o Norseman lá na Noruega há 15 anos? Isso, inclusive, está disponível no próprio site do Norseman, essa história. Eles se deram conta, num determinado momento, que o país tinha pouquíssimos atletas participando de provas de triatlon, principalmente nas provas de full distance. Então, eles quiseram criar enfim, na ideia deles, seria um atrativo para fazer com que a população local, né, os noruegueses, se interessassem mais em fazer provas de triatlon. E aí, eu estou falando uma hipótese, uma suposição minha, tá? Não tenho essa certeza. A ideia deles é que, se colocassem uma prova na distância de Ironman, a migração depois para o, entre aspas, circuito tradicional seria mais fácil. Tá? Então, essa é uma hipótese que eu cogito, mas eu não sei se procede ou não. Eu realmente não tenho essa resposta por que começou nessa distância. Por outro lado, não existe uma rigidez em relação a isso, tá, Michel? Então, por exemplo, o Seltman, que acontece na Escócia, tem 195 quilômetros de bike, não são 180. O Icon, na Itália, a mesma coisa. O próprio Fodaxman, a gente fez uma alteração do local da natação, da segunda para a terceira edição, e aí nós acabamos reduzindo um pouquinho o percurso, de 180 nós passamos para 172, mas ganhamos em altimetria, então a gente achou que valeria a pena. Então, assim, são distâncias referenciais, mas não existe essa rigidez. E aí, respondendo a tua outra pergunta, por que não criar distâncias menores como uma forma de entrada? Um dos critérios da prova participar do Extreme World Tour é justamente esse. O organizador da prova ele não pode ter outras provas com distâncias menores e que sejam intituladas como Extreme. Então, por exemplo, se nós no Fodaxman no futuro quisermos criar uma prova de meia distância, né, um 70.3, a gente até pode, não existe restrição em relação a isso, mas a gente não vai poder usar o nome Extreme para essa prova. Tá? Então, existe assim, uma série de critérios para você ser aceito no Extreme World Tour. Um deles é esse, então a gente tem que seguir isso. Uma outra coisa muito legal que eles exigem, que a gente também faz questão de valorizar aqui no Fodaxman, é fazer com que a comunidade local, seja no ponto da largada ou no ponto da chegada da prova, seja envolvida na prova. Então, no nosso caso, a gente tem a cidade de Nova Veneza na largada, a cidade de Urubici na chegada, são duas cidades relativamente pequenas, e a gente tem, então, essa preocupação de trabalhar em conjunto com a comunidade local, de, enfim, fomentar o comércio local. Isso é uma premissa também de fazer parte do Extreme World Tour, que eu acho muito bacana. Cara, legal. Talvez o que vocês aí, né, e estejam presenciando agora é exatamente o que o Ironman e o triatlon teve de discussão lá atrás, e que eu não tenho nem ideia, porque eu não acompanhei, também não tinha rede social, não tinha nada, a gente não ficava sabendo, mas é criar alguns parâmetros através de vocês, os propulsores e os iniciadores dessa modalidade, para que vocês se mantenham cada vez mais ou sempre fiéis a um propósito. Enfim, é a sindicalização, né? Vocês se organizando para criar uma categoria nova do triatlon. Me diz uma coisa, como é que, tudo bem que você ainda está recente nessa história do Fodaxman, você tá, né? Mas como é que você vê o futuro? O que vocês já desenharam? O que vocês ambicionam para o futuro do Fodaxman? Então, assim, Michel, qual seria o seu sonho de consumo? Vamos dizer que você teria todas as ferramentas financeiras e de recursos humanos para poder investir no Fodaxman. O que você acha que seria aí o próximo passo, ou como é que você gostaria de ver o Fodaxman daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Tá. É importante ressaltar que o Fodaxman não está isolado no Brasil nesse movimento de provas alternativas. Exato, né? Então, importante. Eu acho que vale a pena ressaltar, existem várias outras iniciativas muito bacanas que precisam ser valorizadas, né? Então, só para citar alguns casos, tem o Tatá, que organiza o EV Tri no interior de São Paulo, tem o Roberto lá do Capixaba de Ferro, que faz uma prova fantástica. O Roberto vai estar aqui já também, aguardem. Fantástico. O Ricardo do Solomeno de Passo Fundo, são algumas pessoas que a gente conhece. Aliás, por coincidência, no Fodaxman desse ano, o Tatá vai participar como atleta, o Ricardo como atleta,
e o Roberto participou como atleta o ano passado e esse ano vai como staff. Então a gente tem uma proximidade muito grande com esse pessoal. A ideia realmente é se ajudar, é fazer com que essas provas alternativas, ainda que as demais não sejam provas de Extreme Triathlon, nesse ponto existe essa diferenciação em relação ao Fodaxman, mas todos eles têm um propósito em comum, né? De resgatar os valores do esporte, de resgatar o espírito de camaradagem, de valorizar o espírito de superação muito mais do que o tempo que o cara concluiu a prova. Então, eu acho que vale a pena a gente mencionar sobre isso. Com relação ao futuro, Michel, eu acho que o grande passo que a gente já está dando, né, como eu comentei, é fazer parte do Extreme World Tour. Isso para nós vai ser um motivo de muito orgulho. Confesso que a gente não imaginava, quando a gente criou lá atrás a prova, chegar a esse ponto, e a gente está muito próximo. Então, vai ser realmente, para nós, enquanto organizadores, fantástico. E a partir do momento que a gente faz parte do Extreme World Tour, isso foi uma coisa que eu acabei não comentando contigo, a partir de 2020, o Norseman se torna a final do Campeonato Mundial, tá? Então, vai ser o equivalente de Kona do Ironman. Então, todas as demais provas passam a ser classificatórias para o Norseman. Então, a partir do momento que o Fodaxman se torna uma das provas do Extreme World Tour, a gente passa a ser uma prova classificatória, e aí começa a ter uma tendência de vir atletas estrangeiros também para cá. Então, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Poxa, a região aqui vai ganhar em relação a turismo. Eu acho que vai ser muito bacana para todos nós. Em termos de futuro, a gente tem uma limitação em termos de número de atletas, pela característica do percurso e até por uma exigência do Extreme World Tour. A gente não pode colocar mais do que 250 atletas, mas a gente acha que o número ideal aí é ficar em torno de 100 a 150, não mais do que isso. Eu acho que dificilmente a gente vai chegar aos 250. Então, em termos de atletas, para o ano que vem a gente está pretendendo abrir 75 vagas, talvez 100 no máximo. Então, assim, em termos de futuro, é tentar estruturar melhor a prova, continuar contando com os patrocinadores, isso é uma coisa que eu acho que é importante, mas sempre focado, isso a gente não tira, é a nossa premissa básica, sempre focado para o atleta. O motivo da existência do Fodaxman é o atleta, ele está no centro das atividades que a gente desenvolve. Então, se a gente tiver que começar a desenvolver alguma atividade em que o propósito não seja o atleta, a gente está perdendo o nosso foco e a gente não quer fazer isso. Então, só para concluir, o nosso grande objetivo realmente é fazer parte do circuito mundial. Legal. Qual é a principal dica, ou que dica que você daria para quem está nos ouvindo aqui, está se interessando e quer ingressar aí no mundo do Extreme? O que o cara precisa fazer? Assim, como é que o cara ingressa nesse universo aí relativamente novo, pelo menos aqui no Brasil? Olha, Michel, primeiro eu costumo comentar que não é uma prova para iniciante, não é o ideal o cara começar no full distance numa prova de extreme, porque ele vai estar queimando etapas, né? Então, eu acho que tem que seguir o fluxo natural das coisas, né? Começar com as provas menores. Algumas federações aqui no Brasil são bem fortes em relação aos circuitos. O próprio Galvão tem agora um circuito com provas mais curtas, e gradativamente aumentando, 70.3, depois você parte de repente para uma prova full distance do circuito tradicional, seja ela Challenge ou Ironman. E aí, para eu me inscrever na tua prova, eu vou ter que mandar uma aplicação, né? E vocês vão fazer uma seleção. Sim. Eu preciso ter participado de um Ironman completo, full distance? Olha, se você não tiver participado, é importante que você tenha muita experiência em outras provas de ultradistância. Por exemplo, ultramaratona de 100 km, esse tipo de coisa, porque ainda que você não tenha a experiência de um Ironman, você já sabe o que encontrar pela frente. Então, assim, não vai prejudicar muito a análise do currículo, isso é fato, mas se você conseguir compensar com muita experiência em outras provas de ultradistância, a gente considera com certeza, tá? Então, não é pré-requisito obrigatório ter participado de um Ironman. Então, assim, eu acho que tem que tomar cuidado de não queimar etapas, né, em questão de distâncias. E, de novo, né, Michel, não é uma prova para todo mundo. O cara tem que se identificar, não é uma prova
que ele vai fazer tempo, então, assim, é uma prova que ele vai se desafiar, ele e o percurso, não vai ter que se preocupar com os outros atletas, é uma outra dinâmica, completamente diferente de você largar uma prova com 2.000 atletas, em que você já consegue fazer uma projeção do tempo que você vai concluir a prova, você já tem objetivos muito claros em relação a tempo, a classificação. No Extreme Triathlon, com exceção talvez de 1 ou 2 atletas que largam já pensando em ser o campeão da prova, a grande maioria não tem essa preocupação. E aí é o lado bacana assim, da prova, né? Você acaba curtindo mais. Por que pareça, na véspera de um Extreme Triathlon, eu durmo muito mais tranquilo do que eu dormia na época da largada de um Ironman. Então, Mas será que isso é consenso? Olha, não sei, não posso falar pelos outros, mas talvez seja, sabe? Porque assim, você está tão relaxado sabendo que é só você e o percurso que a cobrança acaba sendo menor, sabe? Bom, e aí, para concluir essa questão de como ingressar, a experiência, então, realmente é importante. Fazer treinos específicos é fundamental, tem que treinar na montanha, não tem jeito, e essa é uma dificuldade que a gente tem no Brasil. A gente tem poucos lugares para treinar, né? Então essa é a grande vantagem. Poucos lugares com estrutura, né? Porque montanha a gente tem aqui que não dá para contar. O duro é você arrumar lugares que tenham uma estrutura para você poder treinar e que sejam, infelizmente, próximas dos grandes centros, porque é onde estão as pessoas, né? Exatamente. Então essa é a grande vantagem dos atletas europeus. Na verdade, tem 2 grandes vantagens, né? Eles estão muito acostumados às adversidades climáticas, né? Por isso que os atletas dos países escandinavos, eles se saem muito bem nessas provas, porque para eles nadar numa água a 12 graus não tem problema nenhum, e aí para nós é absurdamente, praticamente impossível, né? E eles têm muita montanha para pedalar, então qualquer montanha que eles peguem para pedalar são 15, 20, 25 quilômetros pedalando numa única montanha. Isso é um privilégio que dificilmente a gente tem aqui no Brasil, né? Claro. Então, mas enfim, na medida do possível, treinar em condições mais adequadas da prova. E hoje em dia, com a internet, todas essas provas têm um vídeo oficial, tem muitas informações, tem que dar uma pesquisada. Apesar de todas elas serem extreme, tem provas com algumas características muito distintas, né? Então, por exemplo, a água da natação do suísmo é muito tranquila para nós brasileiros, vai estar na faixa de 18, 20, 22 graus. Agora no Norseman, no Patagon, você vai pegar, se bobear, água abaixo de 10. Então é importante também dar essa pesquisada, né? Porque são condições muito diferentes de uma prova para outra. Claro. Como é que está os Estados Unidos nessa situação? Tem alguma, nesse circuito, nessa corrida, tem já provas extreme lá ou ainda não tem? Tem uma prova que já faz parte do X3, que é o Alaska Man, nos Estados Unidos. Assim, nas Américas, Michel, a gente tem o Alaska Man, o Canada Man. Aliás, vale a pena mencionar, o Fodaxman foi a primeira prova das Américas de Extreme Triathlon. Depois surgiu o Canada Man e o Alaska Man. E agora, a gente está falando hoje no dia 6, né, dia 9, daqui a 3 dias, vai ter a edição inaugural do Patagon Man. A diferença é que os outros 3 já fazem parte do X3, o World Tour, e o Fodaxman ainda não. Mas nós fomos a primeira prova das Américas no conceito de Extreme Triathlon. Entendi. Quem que é atualmente o Jan Frodeno do Extreme Triathlon? Olha, não tem um único nome assim que seja unanimidade. Tem muitos atletas, principalmente noruegueses, que são muito fortes. E os caras fazem coisas absurdas assim, em termos de tempo. Mas você acha que o norueguês se dá bem numa prova como o Fodaxman, por exemplo, que não é tão frio como ele está acostumado, enfim? Ele com certeza ele vai sofrer por causa do calor, mas eles são muito duros, eles vão se dar bem. Talvez não fazendo o mesmo tempo que eles fazem no Norseman, por causa exatamente da temperatura. Mas eles vão muito bem, sim, nessas provas. É impressionante. Parece que estão pedalando no plano, Michel. Assim, só para dar uma ordem de grandeza, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas o quão difícil é uma prova dessa comparando com o Ironman Florianópolis, por exemplo. E aí eu sempre gosto de pegar o exemplo do Felipe Dairel. O Dairel é um atleta sub-9 no Ironman Florianópolis. No Fodaxman, ele completou a prova em 12 horas e 57, ou seja, a gente está falando de 4 horas a mais. Muita coisa. É muito. Para o nível do Dairel. Se você pega um atleta mais mediano, que completa o Ironman aqui em Florianópolis em 11 horas, 12 horas, você pode chutar esse tempo lá para cima. Então,
assim, é outra dinâmica, são outros tempos, mas a gente tem assim, alguns alienígenas fazendo parte já do circuito. Esse ano, quando eu fiz o Swissman, o primeiro colocado foi um atleta polonês, aliás, bem novo, que não é muito comum, novo de idade, né? Ele completou a prova em 11 horas e pouco, se eu não me engano, sendo que no Swissman, comparando com o Fodaxman, a altimetria da bike é muito semelhante, mas o Fodaxman tem 1.200 metros de altimetria na corrida, o Swissman tem mais de 2.000. Então, isso tem uma diferença muito grande no tempo final. Então, a gente já tem alguns atletas assim, meio alienígenas, assim. Tem um cara muito forte, que inclusive vai correr o Patagon, né, que é o Alan Hovda, o nome dele. É um norueguês que já foi campeão no Norseman. Esse cara é... Se eu fosse ter que assim, mencionar um cara, um Frodeno do circuito, seria ele. Legal. E já vai surgir. Se não for ele, já tem gente aí se consagrando, né? Porque aí os caras vão se especializando, né? Com certeza, com certeza. Legal. Por que você acha que, né? Eu descobri recentemente, estou cada vez mais descobrindo, até em virtude aí do próprio Endorfina, pesquisando gente para receber e tal. E depois aí da minha conversa com o próprio Samir, eu ingressei um pouco mais nesse mundo aí dessas natações de ultra distância, natação de 80, 100 quilômetros e tal. Cara, eu descobri que tem um inglês de 23 anos, me fugiu agora o nome dele, que nadou 3.200 quilômetros ao redor da Grã-Bretanha, né, das ilhas lá somadas, em 157 dias, se eu não me engano, e eu ouvi o relato do cara num podcast aí muito legal para quem entende inglês. Eu posso colocar o link no post do episódio de hoje. E, pô, o cara tem 23 anos, já correu uma maratona puxando um Mini Cooper, o cara já inventou 1.500 malabarismos atléticos, o cara é E ao contrário do que você imagina para um cara que nadou 3.200 quilômetros, o cara é atarracado, o cara parece um lutador de MMA. Ele parece um cara de crossfit, né? Eu acho que eu já vi tem uma barba, o cara é meio bruto, assim. O cara tem um visual diferente, você não espera o perfil de um cara que correu uma maratona. Mas enfim, puxando um Mini Cooper. Mas, e aí você começa a pesquisar, claro, principalmente em Instagram, você vai descobrindo um louco atrás do outro. Agora, isso... Assim, eu sei que sempre existiu esse lado aventureiro do ser humano, principalmente os europeus, enfim... É uma coisa que está presente, mas hoje está muito mais acessível. O curioso é que eu tenho a impressão de que as pessoas estão cada vez mais procurando isso, né? Pessoas ditas comuns, ordinárias, no sentido de que o cara trabalha, né, das 9 às 6, é um executivo, é um empresário, é um médico, e aí o cara resolve se embrenhar nessas aventuras mais radicais. E a maratona já deixou faz tempo de ser uma coisa radical. O triatlon, eu acho que já deixou, na minha opinião, o Ironman já não é mais uma coisa radical. E surge agora aí os Extreme Triathlons e toda uma outra gama aí de atividades. Você tem você daria algum palpite? Por que o ser humano está procurando isso? Está entediado? Ele quer aparecer nas redes sociais? Por que você está tendo sucesso numa prova tão curta e tão difícil, e todos os outros teus aí futuros parceiros, se Deus quiser, do X-Tri World Tour estão surfando essa onda? Olha, Michel, eu não sou psicólogo, né? Então, assim, a minha opinião não tem um embasamento técnico, né? Mas eu acho que tem muito a ver, sim, com a questão do ser humano, de alguma forma, querer se diferenciar, né? Então, quando o Ironman era uma coisa para poucos, era uma forma de uma pessoa, né, ordinária se transformar numa pessoa extraordinária. Num Ironman. Um Ironman. A partir do momento que o Ironman se massificou do jeito que está hoje, não é mais uma diferenciação, né? E eu acho que isso é um pouco inerente ao ser humano, né? De alguma forma querer se diferenciar dos demais. Faz sentido, então, não sei, talvez seja essa... Talvez isso explique um pouco, se não tudo, pelo menos uma parte. Tá certo. Agora, voltando ao Fernando, triatleta, qual que é o teu próximo desafio? Quando você se entediar dos Extreme Triathlons, qual que vai ser o próximo desafio? Nadar os 3.200? De peito? Pô, se você for mais rápido do que de crawl, vai embora, né, meu? Vamos falar primeiro dos meus desafios mais próximos, né? Então, eu largo no Fodaxman daqui a 10 dias, na terceira edição.
E aí depois, para 2019, eu já tô inscrito, né? Fui selecionado para o Icon, que é o Extreme Triathlon da Itália, que era uma prova, assim como o Swissman, que eu tinha muita vontade de fazer. Felizmente fui aprovado. Então, assim, de concreto, as 2 próximas provas são essas. Eu estou cogitando fazer o Patagon Man no final do ano que vem, mas não está certo ainda. Uma outra possibilidade, caso eu não vá para a Patagônia, é o Extreme Triathlon de Montenegro, que aí fica em outubro, então daria teoricamente para fazer um único ciclo para o Icon, que é final de agosto, e depois a prova de Montenegro, que chama Black Lake. Mas essa prova assim, deve ser fabulosa, hein, Mel? Michel, eu vi o vídeo, assim, é um lugar fantástico. São coisas que eu valorizo muito assim na hora de escolher uma prova, sabe? A questão da paisagem, para mim, é super importante. Felizmente a água lá não é tão gelada, dizem que é de 16 a 18 graus, então dá para encarar. Mas eu fiquei assim apaixonado pelo percurso das 2, tanto do Icon quanto... Bom, o Icon basta dizer que o percurso da bike passa pelo Passo de Stelvio, então só isso daí já... Uau, que top, cara. A prova, ela tem alguns diferenciais, assim, o ponto mais baixo de todo o percurso, que é o da natação, ele está a 1.800 metros de altitude, tem mais de 5.000 metros de ganho só na bike, e a chegada da corrida está a 3.000 metros de altitude, então é uma prova... eles dizem, eu não sei se é verdade, mas que tem chance até de nevar, apesar de estar teoricamente num período que não é o inverno lá, mas enfim. Então, assim, meus próximos 2 objetivos já confirmados são esses. Espero que, provavelmente, agora nas próximas edições, talvez a gente não consiga mais participar do Fodaxman como atleta e ficar só na organização. Isso vai ser uma tendência natural. Então, eu vou continuar envolvido no Fodaxman como organizador. E pelo menos eu estou curtindo muito nesse momento o Extreme Triathlon. Não consigo imaginar não fazer essa prova. Desculpe, fazer esse tipo de prova, né? Independente de qual seja. Então, por enquanto, meu foco ainda está realmente no circuito do Extreme Triathlon. Bacana. Bom, a gente está gravando, como você falou, né? Hoje vão faltar aí 10 dias, estão faltando 10 dias para o triatlon. Então, para quem está ouvindo, faltam aí 2, 3 dias para a prova. Dá um recado aí para os ouvintes e para os 30 participantes, né, desse final de semana. Não, esse ano serão 50 atletas largando. Ótimo. 11 então, estados brasileiros. Olha lá, dá um recado aí para os ouvintes e pro teu público aí que está largando a prova daqui a 2, 3 dias. Bom, primeiro em relação a quem tem curiosidade, quer conhecer um pouquinho mais sobre as provas de Extreme Triathlon, hoje já existe bastante informação disponível na internet. Quem quiser fazer contato comigo, eu fico à disposição. Eu tenho o maior prazer em compartilhar o pouco do conhecimento que eu tenho sobre essas provas. Eu tenho um Instagram, que quiser me seguir, então é o x3.man, então xtri.man no Instagram. Eu tenho uma coluna também no Trilo, que eu falo especificamente das provas de Extreme Triathlon. E convido o pessoal a, pelo menos, experimentar, né? Quem tiver curiosidade, quiser realmente conhecer o Extreme Triathlon, quem participar de uma prova, é uma experiência fantástica. Tem que estar preparado, né? Não vá sem estar preparado, mas conte comigo aí para toda a orientação que for necessário. Eu sou suspeito para dizer, eu adoro esse tipo de prova, mas eu acho que todo mundo poderia ter essa experiência pelo menos uma vez na vida. Para os nossos 50 guerreiros que vão largar no Fodaxman dia 15, desejar uma prova fantástica para todos nós, eu incluindo, porque eu vou largar também. Espero que a prova aconteça no nível máximo de segurança, que ninguém tenha nenhum tipo de problema. Não dá para desejar uma prova fácil, porque não vai ser. Isso faz parte do Fodaxman, e é por isso que os 50 se inscreveram, sabendo exatamente do perrengue que vão encontrar. Mas, principalmente, curtam cada momento, porque vale muito a pena. Não se preocupem com o tempo, não se preocupem com classificação. Se preocupem realmente com a jornada, que é muito mais importante do que o tempo final lá na chegada. É isso. Bacana. Boa sorte para você, boa sorte para os teus parceiros e os voluntários e todo mundo que está construindo aí essa prova que é muito interessante, sem dúvida nenhuma, e pode apostar que vai ser mais um marco aí no triatlon brasileiro, junto com o Capixaba de Ferro e as outras, mas eu acredito que a gente esteja vendo aí também uma pequena revolução no triatlon mundial.
haja visto aí esse X-Tri World Tour aí que o pessoal está se organizando. Boa sorte a todo mundo que vai participar, todos os ouvintes do Endorfina que estão já viajando ou já estão... qual é a cidade da largada? Desculpa, é Urubici? Não, Urubici é a chegada. Urubici é a chegada, é porque é ponto a ponto. Largada é Nova Veneza. Legal, então o pessoal que está em Nova Veneza, está sintonizado aí no Endorfina, boa sorte. E é isso, Fernando, um prazer, boa sorte, espero que a gente consiga voltar aí em breve para estar dando a notícia aí que vocês foram aceitos e você contar aí mais novidades a respeito do FODAX-Man. E muito sucesso para vocês. Michel, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer enorme poder conversar contigo e compartilhar com os teus ouvintes um pouquinho do Extreme Triathlon e mais especificamente do FODAX-Man. Foi realmente um grande prazer, muito obrigado. Legal, cara, um grande abraço. Outro. Então, legal, pessoal, mais uma conversa super bacana aqui, o Fernando, um cara gente boa, super esclarecido e bacana a gente poder ouvir a opinião dele e com certeza reflete também a dos sócios dele, mas esse espírito de estar trazendo uma coisa nova, trazendo uma lufada nova de ar aí para o nosso triatlon, que está precisando. Eu acho que qualquer iniciativa desse tipo é super válida para o nosso esporte. E o Extreme Triathlon, como ele... E eu aprendi muito aqui nessa conversa, eu confesso que eu não sabia aí todas essas provas, muito menos desse circuito aí mundial. Eu acho que isso vai trazer um ar legal aí para o nosso esporte. Então é isso, cara. Se você gostou da conversa, dá um alô lá pro Fernando. Todos os links dessas provas todas, do próprio FODAX-Man, o Instagram que ele falou, eu tô colocando agora no post do episódio de hoje, para você ir lá no endorfinabr.com e dar uma acessada, clica, navega, dá uma olhada e tal. Dá um alô pro Fernando nas contas, nas redes sociais dele, do FODAX-Man. Boa sorte a todo mundo que vai estar competindo nesse final de semana. E não se esqueçam, se você curte o Endorfina, se você topa ajudar o Endorfina, vai lá no endorfinabr.com. À direita, no topo do site, tem um íconezinho do Unlock, onde você pode fazer uma doação recorrente mensal para o Endorfina, a partir de R$20. Eu vou ficar muito grato. Estou tentando levar esse projeto também para o YouTube, num formato um pouquinho diferente, mas complementando ao que eu estou fazendo aqui no Endorfina. E é isso, pessoal. Espalhem a palavra do Endorfina, bons treinos a todos vocês e até a próxima semana com mais uma entrevista sensacional que eu já estou preparando aqui para vocês. Vocês não perdem por esperar o meu convidado da próxima semana. Um abraço. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.